ganha força, né? Ele ganha significado, entendeu? Então, eu falo assim, Jurubebas, Jurubebas. Não quer dizer nada. E quer dizer tudo. Ao mesmo tempo, tudo. Entendeu? Versátil. E aí, ô jovem, posso ir? Devo? Tá vendo aí, Bruno? Então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece fácil, né? Que no Brasil o que mais você encontra por aí é senso comum achando que entende desse assunto, mas na verdade não é bem assim, né? Envolve advocacia e eu estou aqui com um profissional extremamente apto para falar sobre os temas que a gente vai lidar aqui. Por exemplo, sobre direito civil, processo civil, direito do agro, que é uma coisa interessante, né, a gente falar, e direito de família, que ele também é especialista nessa área. Ele participa de um escritório, que eu quero deixar aqui registrado, que é o Naide Moraes e Voluti, né? Então, eu estou aqui com o Felipe Voluti Mendonça, que é advogado, pós-graduado nos temas em que eu já citei aqui, e a nossa conversa vai girar em torno disso. Então, se você tem dúvidas, principalmente, né, e todo mundo tem, né, sobre direito de família, sucessão e tal, não sei o quê, presta atenção que eu não tenho a menor dúvida que o nosso podcast de hoje aqui vai ser uma verdadeira aula, né? Isso pode te dar aquele direcionamento, não para você fazer sozinho, né? Para você ter a certeza de que nessas ocasiões você precisa de ajuda especializada. Ok? Felipe Voluti. Esse Voluti esse T é mudo, né? Então você... Voluti, Voluti, enfim. Seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. Obrigado, Léo. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui. Muito obrigado pela qualificação que você leu aí, as especialidades, né? Fico feliz de estar acrescentando com o Jurubebas e passando as demais informações, tirando as dúvidas do pessoal. Quando a gente fala de direito de família, né? Já aparece a primeira interrogação aí, né? O que é família, né? Então, ou seja, vamos definir isso assim, já de cara, para que as pessoas entendam, né? Que você mas como assim direito de família, né? Então, dá uma clareada na nossa mente aí sobre o que é o direito de família. O direito de família tem uma extensão no significado muito grande, né? Os que a gente costuma até utilizar para o cliente, tudo aquilo que envolve o seio familiar. O que é o seio familiar? É o pai, é a mãe, é o avô, é os descendentes principalmente, e os colaterais, né? Que são os tios, os primos e os irmãos. Então, assim, para efeitos de sucessão, por exemplo, né? A gente envolve, né, na ausência dos descendentes, os ascendentes, quem vem de cima, se não tiver os colaterais, e para fins de divórcio ou outros temas relacionados a isso, é mais aquele núcleo mesmo do marido e da esposa, com os filhos ali, o núcleo familiar mesmo, né? Então, o direito de família envolve tanto essa questão da família que a gente, habitual, famigerada brasileira, né? Do pai, da mãe e dos filhos, como também se estende aos demais em determinados casos. No judiciário existem varas específicas para isso? Existe. Hoje em dia, todos esses temas, né, que a gente vai tratar aqui, de divórcio, pensão, guarda, inclusive até as questões que envolvem criminalmente o direito de família também, existe varas especiais para lidar com esse tipo de situação. Me diz uma coisa, quando você, por exemplo, você falou em divórcio, né? Quem tem união estável, quando vai fazer essa união estável legal, né, vamos dizer assim, essa pessoa, quando vai se separar, ela simplesmente se separa ou passa por esse processo que a gente chama de divórcio? Passa pelo mesmo processo. Cara, a união... Tá aí uma coisa que muita gente não se toca, viu? Não se toca, exatamente. A união estável, quando você não vai lá no cartório e faz uma escritura de união estável e documenta isso aí, ela pode ser reconhecida pelo judiciário, desde que ela preencha alguns requisitos.
Então, por exemplo, vem muito cliente fala assim, não, eu só juntei com ele durante 3 anos. Pronto, e tivemos 2 filhos. Nossa Senhora. Então, assim, a gente tem que entrar com uma ação para reconhecer primeiro essa união estável, na mesma ação, dissolver essa união estável, regulamentar pensão, guarda, visita, tudo isso dentro da mesma ação. E bens também, porque na união estável, o regime de bens equiparado é o da comunhão parcial. Então, tudo que foi adquirido durante esse exemplo que eu dei durante esses 3 anos... Meio a meio. Meio a meio. Tudo é de todo mundo, né? Na união estável, quando você procura um cartório e tal... Aliás, eu vou deixar contigo isso, né? Tá. Como é que você faz essa coisa da união estável legalmente? O cara, não, eu quero escrever, né? Eu quero botar no papel que eu tenho uma união estável. Como é que é isso? Cara, é só ir no cartório. O que a gente fala, casar é muito fácil. É difícil é divorciar ou dissolver essa união estável. Meter a mão no formigueiro é simples. Casamento ou escriturar a união estável, você vai chegar no cartório, enfim, fazer os documentos, você sai de lá assinado e com todos os efeitos legais que aquele documento te traz, né? Uhum. A união estável, muita gente fala assim, mas que bobeira, por que não casa então? Mas é porque às vezes pela praticidade, e eu tenho exemplos também de clientes que eu já perguntei, por que vocês optaram em fazer a escritura de união estável e não um casamento, né? Seja ele em comunhão parcial de bens. E fala, cara, é porque minha empresa, para eu atingir os benefícios que eu tinha para a pessoa que eu convivia, eu tinha que ter a declaração de união estável ou de casamento. Como eu não era casado e não queria casar, fazer todo aquele procedimento de casamento, ele optou por fazer a união estável. Entendeu? Porque, tá aí uma coisa interessante, uma curiosidade. Já que a gente tem a possibilidade de fazer a união estável, por que fazer o casamento? Que é um negócio, pelo menos eu imagino que é mais complicado, mais caro e tal. Exatamente. É porque assim, hoje em dia o casamento envolve toda aquela cerimônia. Eu não falo nem cerimônia de igreja, né? Mas quando fala casamento, né? Civil e tal, testemunhas e tal. Cartório, juiz de paz, né? Toda aquela É aquela hora que o cara tá meio bobo, né? Na verdade. Exatamente. E a união estável é como se você estivesse escriturando um imóvel, né? Até o casamento também, apesar que você pode ainda fazer também o pacto antinupcial, que é deixar algumas questões ali do casamento já pactuado na hora do casamento, mas a praticidade da união estável parece que o pessoal não leva tanta emoção como no momento de casamento. Na verdade mesmo, eu acho que as pessoas não têm nem noção de que a união estável é um casamento de verdade. Exatamente. Muita gente não tem essa noção. Não tem essa noção. Acha que para todos os fins, não, só juntei e tudo mais. Só juntei, tem 30 anos e tal. E comprei fazendas, é minha, tá no meu nome, é minha. Minha vírgula. Minha vírgula, exatamente. Tem na união estável, tem alguma maneira de você estabelecer, é daqui pra frente, ou tem uma divisão parcial, tipo você, não, eu tô me relacionando com alguém, um mês depois eu fui lá, ou é um contrato separado? Cara, isso depende. Hoje parece que tem até contrato de namoro. Tem contrato de namoro, existe também contrato de convivência. As pessoas às vezes que deixa estipulado até, por exemplo, o cachorro é meu, se a gente terminar, o cachorro vai ficar comigo. Jesus. Existe esse tipo de É mesmo? Existe esse tipo de pactuação entre casais aí, rolando já nos cartórios. Cara, me fugiu a pergunta do senhor? Não, eu perguntei o seguinte, se na união estável, você pode estabelecer, né? Não, pode. Daqui pra... Por exemplo, o cara já tem lá um patrimônio e tal. Aí ele arruma uma namorada e resolve que vai fazer aquilo. Esse, inclusive, é até uma orientação nossa. Porque a partir do momento que você começa a conviver no mesmo núcleo familiar, tem publicidade, tem aquele ânimos de família, que são os requisitos. Rede social, negócio de mostrar e tal. Tem um filho, quando vê, você já tá envolvido naquilo ali e aí já era. Se numa possível dissolução disso aí... a mordida vai ser grande. E o juiz, ele estipula a data de início e a data do final, de acordo com o que a gente apresentar no processo. Então, tudo que foi estipulado nesse lapso de tempo é onde entra a partilha dos bens e tudo mais. Então, o que a gente até recomenda para quem tem já um certo patrimônio e está desenvolvendo alguma atividade empresarial, principalmente, você vê que você está entrando numa convivência, morando junto, ou está encaminhando para isso, mas você não quer casar, não tem essa certeza ainda, faça esse contrato de convivência, ou já faz ali uma união estável, porque a partir do momento que você faz a união estável, é igual você falou, é daqui para frente. Porque depois a pessoa pode largar e falar, não, eu tava com ele desde o início, e tem provas disso, e acabar que o juiz estipule. Uma outra coisa interessante que eu acho que eu gostaria que você falasse é o seguinte...
Parece que fica no imaginário coletivo que a gente está falando de homens. Exato. Né? E na verdade não é isso. Por exemplo, hoje você vê aí, direto você está vendo isso, mulheres já estabilizadas, empresárias, profissionais liberais e tal, que estão solteiras e de repente, Exato. entendeu? Se apaixonam, né, e tal, e não sei o quê, e aí começa a tal da união estável. E o que mais tem nesse planeta, no caso de homens, assim, são os malandros, né? Claro. Tem os Dons Juans por aí. Você já deve ter ouvido. Muito malandro, né? O pau da Chico bate em Francisco. Com certeza. Da mesma forma. Então, né? para as mulheres, mulheres, isso que você está dizendo aí, talvez seja muito mais importante. Claro. Porque a mulher se envolve emocionalmente, não que elas sejam bobas, otárias, não é nada disso. É que a mulher, o envolvimento emocional é muito diferente. Claro. Né? Hoje em dia até existe, por exemplo, até que eu tinha pincelado com você no início a questão da parte criminal, que envolve essa parte família também. Tem muitas mulheres que estão sendo vítimas de estelionato afetivo. Aí, ó, entendeu? não tô falando? Porque aí é aquele contatinho da internet, ou até aquela pessoa que ela conhece mesmo num barzinho, em algum lugar, e aí ela se envolve, e o cara só quer realmente deixar ela envolta de um sentimento pra tirar alguma coisa dela. O sujeito tem que ser muito vagabundo, né? Vagabundo, cara. Tem que ser muito sem vergonha pra fazer isso. Eu até brinco assim, ó, com o avanço da tecnologia e das coisas, o estelionatário, aquele de carteirinha, ele vem se aperfeiçoando, né? Com certeza. Golpe de Pix, virtual, golpe em idosos, e agora... Golpe afetivo é um negócio muito louco. E agora tem um golpe afetivo, estelionato afetivo, cara. Muita gente perdendo tudo aí, mulheres fazendo depósitos, ele fala que tem que buscar alguma coisa fora do país, que vai comprar não sei o que lá pra eles, que vai buscar um futuro em comum. O que eu acho mais, assim, mais vagabundo é o sujeito que tem panca, né? Aliás, para você que está vendo panca parecer, né? Assim, que é uma coisa muito antiga, que as pessoas, esse cara é muito pancoso, né? Então, o sujeito parece empresário e vai pra cima, ou seja, estelionatário profissional mesmo. Né? De carteirinha. Ele vai pra cima e tal, envolve, daqui a pouco inventa um negócio. Exatamente. E tira um tanto aqui, me empresta ali e tal, e acaba envolvendo, e pessoas tomam um prejuízo enorme, às vezes perdem tudo. Enorme. E geralmente esses caras, ele vai em pessoas, às vezes, que já tá vindo de um divórcio, uma pessoa que tá mais fragilizada, sensibilizada, né, que acha que nunca mais vai ter um amor na vida, e ele vende isso muito bem para ter uma vantagem. Para as pessoas que hoje estão sendo, assim, que tem esse... Porque muitas mulheres, a solidão hoje em dia é um negócio muito louco, né? Claro. Você vê, nós temos aí a possibilidade de contato que existe hoje, ela é extremamente superior ao que já foi. Ninguém nunca imaginou, né, sim. Vamos falar, não vamos longe não. Em 2006... 2006... um pouquinho antes do Orkut, ninguém supunha que você ia ter tanta facilidade para se conectar com outras pessoas. Né? Então, como a solidão hoje é um problema quase que de saúde, apesar das redes sociais, muitas pessoas, sejam homens ou mulheres, principalmente mulheres, né, gente fragilizada, usa esse recurso para se relacionar. E aí é o seguinte, essas pessoas deveriam, do ponto de vista, digamos, do direito, né, assim, elas deveriam tomar que tipo de cuidado? Olha, se você conhecer alguém, pega o nome dele, pesquisa, vê quem é, então como é que é? Que conselho você daria nesse caso? É o que você falou, né? Depois do Orkut ali, antes do Orkut, né? Quem se imaginaria, tá? Facilidade de comunicação. E ó, pra você ver, hoje a gente esbarra nos próprios aplicativos de relacionamento, né? Existem vários aí que as pessoas vão para encontrar outras pessoas e marcar de sair e tudo mais. Tudo tá facilitado. Tá muito fácil. E esse cuidado, ele é inerente a todo mundo, né? A gente nunca sabe quem tá do outro lado ali conversando realmente, se é o cara que tá com a foto, o cara que tem a panca de ser qualquer coisa que seja, o empresário, o jogador de futebol e tudo mais. E eu acho que todo mundo tá sujeito a isso, né? Inclusive até o homem, porque às vezes ele tá achando que tá conversando com a mulher, ele tá conversando com um homem também, que é um golpista, que quer quer marcar um encontro pra assaltar o cara, pra roubar o cara. Enfim, então a gente sempre assim,
falar de direito de família, a gente nunca fala só de direito, a gente fala muito mais sobre pessoas, cara. Porque a gente precisa tá do lado dessa pessoa nesse momento, a gente precisa entender o contexto e se pôr no lugar, entendeu? Então, assim, a pessoa, ela não pode acreditar de primeira ou procurar saber de alguma forma, alguma referência, enfim. Que hoje tá fácil, né? Hoje, exatamente. Hoje em dia existe sistema que você joga o nome completo, CPF da pessoa, você... Acabou. Pô, você baixa a capivara dela toda, né? Igual a gente fala aqui. Então, assim, é ter esse zelo, ter esse cuidado, não deixar levar tanto pela emoção, pela solidão, né? Que, como você mencionou, que hoje é muito latente nas pessoas. É um negócio grave. Eu acho que é uma doença, é uma doença mesmo. Assim. Mas é difícil a gente falar isso na forma do direito, de uma forma racional, né? Porque, como eu falei, a gente tem que pôr no lugar da pessoa. Ninguém sabe o que aquela pessoa tá passando pra estar procurando um relacionamento num aplicativo. Será que ela quer um relacionamento de uma noite? Ou será que ela tá procurando um relacionamento de uma vida? A gente não sabe, né? Então, o cuidado tem que ser tomado de qualquer forma. Eu acho que o ser humano tem uma característica que leva ele a cair nessas coisas, que é a curiosidade, né? Claro. Eu aprendi há muitos anos atrás a dominar a minha curiosidade. Então, assim, cara, pensa num sujeito que não tem curiosidade nesse sentido. O WhatsApp é assim, oi. É mesmo? Oi? Oi por quê? Pra onde? Cara, passa batido, não tô nem aí, mas eu não tenho curiosidade de abrir de jeito nenhum. Entendeu? Ou seja, então, no meu caso, já que eu não tenho curiosidade, né? Assim, eu e você e todos nós recebemos o dia inteiro, olha, compra no seu cartão de crédito, banco não sei o quê, que você nunca nem passou na porta, não tem conta, estão tirando dinheiro da sua conta e tal. Quando eles acertam, né, o cara tem, por exemplo, uma conta no Itaú. Quando eles acertam, o sujeito desespera e vai, ou seja, e acaba caindo num golpe. Então, eu já falei isso para inúmeras pessoas e volto a repetir, banco não entra em contato com você pelo WhatsApp. Entendeu? E outra coisa, qualquer coisa de banco que apareça lá no seu WhatsApp, a possibilidade de ser golpe é 99%. Então não tenha curiosidade, cara. Pega o telefone, liga lá no gerente do banco, tal, alguma coisa, mas não. Apavora, cara, entendeu? É engraçado você falar isso, Léo, nesses anos de advocacia aí, que a gente vem atuando na esfera do direito civil, e acaba que surge vários temas pra gente tratar. Você me falou dessa questão do golpe aí, me veio na memória uma cliente, cara, uma senhora tal, que através dessas mensagens, o cara se passou por um funcionário do banco, falou que tinha que ir na casa recolher o cartão dela. Jesus Cristo. Aí ela falou assim, pode quebrar o cartão, mas deixa a parte do chip, coloca a senha no envelope que a gente tá passando aí, porque você foi vítima de um golpe, ele se passando pelos caras da caixa. Nossa. E ela entregou o cartão. Então, pra você ver que realmente é o que você falou, às vezes pega uma pessoa mais de idade, mais desprevenida da tecnologia, é um perigo. E olha que hoje em dia, né, isso já deve fazer, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Hoje em dia ainda está muito mais propagada essa mensagem, cuidado com golpes, né? Existe campanha da Polícia Civil, no jornal passa direto pessoas que são vítimas, até no grupo da família aqui tem um primo meu que sempre orienta minhas tias que são mais de idade, gente entrou em contato comigo aqui, pegou a foto do fulano de tal, tá pedindo dinheiro, mas mesmo assim... Muita gente cai. Porque os caras mandam milhares, né? E aí sempre eles vão... Por isso é que continua. Pessoal, eu mando aqui 10, 20, 30 mil mensagens... 10 pessoas, cara. Pronto. Que é coisa mais lucrativa do que isso? Ou seja, então, agora, se as pessoas não tivessem curiosidade como elas têm, exatamente, já seria muito mais fácil elas darem conta de evitar esse tipo de coisa. Mas é impressionante, cara. Outro dia, eu estava lendo nos jornais uma quadrilha que foi presa lá em São Paulo, 60 pessoas num prédio comercial com tudo que tem direito, barato. 3 ou 4 empresas lá com CNPJ, entendeu? Especialistas em dar golpe nas pessoas. Foram presas 60 pessoas, prenderam acho que 80 computadores, não sei quantos celulares, e outra coisa, eles permaneceram presos. Prisão preventiva para todo mundo. Bom demais. Entendeu? Ou seja, bom, né? Mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. E aí, na matéria, eu não me lembro se foi um delegado da Polícia Civil, ou alguém disse o seguinte, olha, mas infelizmente, isso aqui é um de dezenas, centenas espalhadas pelo país.
Então, as pessoas têm que ter essa noção, né? Tem que ter. Igual você falou, o pessoal tá especializando nisso aí, né? Existe E hoje, com inteligência artificial, hoje você imita voz da pessoa, vídeo, imagem da pessoa, quer dizer, assim, olha, ou você combina uma senha, por exemplo, você já está com uma certa idade, tem lá você, sua esposa, seus filhos já cresceram, casaram, não sei o que e tal, presta atenção, combina aí uma senha com a sua mulher, para qualquer contato, você faz uma pergunta que só ela pode responder para você saber se está falando com ela mesmo. Porque a tecnologia vai chegar, ou já chegou, que você vai falar com clone daquela pessoa que você acha que está falando, jurando que está falando com ela. Você vê, tecnologia já está aí para isso. Esses golpistas, no próprio Instagram, eles fazem um vídeo, por exemplo, que teve daquele dono da van, fazendo uma promoção de iPhone e não sei o que, e o link era ele falando, e eles monetizaram, patrocinaram esse vídeo, para atingir uma galera maior dentro da rede social. Eu vi uma dessas com esse cara aí, que um serralheiro amigo meu me ligou e falou, será que eu posso comprar e tal? Porque era uma soldadora laser por um preço completamente irreal. Aí eu falei, fulano, deixa eu te falar, presta atenção no seguinte, o site que aparece aí para você entrar e comprar é o da Ravan? Ele falou, não. Eu falei, por que esse cara vai estar fazendo publicidade fora da loja dele? Isso é golpe. E não deu outra. Não, cara, era golpe mesmo. A gente tem... As pessoas não raciocinam. Não raciocinam, e acaba que você é cultural. Diante do benefício, né? Exato, é um pouco cultural, assim, da gente querer levar vantagem nas coisas, né? Sim, então o cara fala assim, pô, apareceu sim, certo, só pra mim essa promoção. É outra coisa que não me pega, viu? Entendeu? Não. Ó, tudo tem preço, tem valor, tem tudo, tal, não sei o quê. Esse papo de você comprar uma coisa que vale 1.000 por 50, entendeu? Não tem alguma coisa errada. Claro. Alguma coisa tem que estar errada, porque não justifica, ué. Justifica. Entendeu? Então assim, bom, enfim, né? Esse festival de golpes que existe hoje por conta das redes sociais e da facilidade da informação chegar até você, é aquela história, né? É assim, ó, a pólvora foi inventada para ajudar a humanidade, mas de repente, né, alguém falou, mas espera aí, mas e se eu criar um negócio aqui que explode e pode ganhar uma guerra? Com certeza. Então, a internet, do mesmo jeito, é uma baita de uma ferramenta que pode ser usada positivamente, mas infelizmente, tem que tomar cuidado. Não tem jeito. Por isso eu sou completamente favorável à regulamentação. Claro. Porque, cara, o seu escritório de advocacia tem regulamentação. Sim. Né? Sim, o boteco da esquina, para existir lá, tem regulamentação. O médico onde você vai, tem regulamentação. O odontólogo, a mesma coisa. Você vai comprar pneu, a mesma coisa. Você vai no supermercado, tudo nesse planeta tem regulamentação. Por quê? O que justifica empresas que atuam na internet, como as Big Techs, por exemplo, essas redes sociais, não serem regulamentadas? Claro. Olha as coisas graves que acontecem aí. Outro dia, uma menina em Brasília, acho que de 8 anos, morreu asfixiada por aspirar desodorante, levada a esse ato pelas redes sociais. Se eu não estou enganado, Instagram, sei lá, ou Facebook, não sei. Cara, e quem é que vai pagar por isso? Fica uma lacuna, né? E outra coisa, dizer que eles não têm condição de fazer, tem sim, senhor. Claro que tem. Esses algoritmos aí que te levam... Pesquisa aí, eu quero comprar banana, né? Para você ver se o dia inteirinho você não vai receber a oferta de banana o tempo todo, durante uma semana. Só propaganda de frutaria. Entendeu? Então, assim, como que eles não podem fazer a coisa de tal jeito, entendeu? Que isso seja barrado, 99% seja barrado. E assim, com a presença de humanos ainda seria mais fácil ainda, ou seja, faz parte do negócio. Agora não, eles querem ter um lucro extremamente alto, entendeu? Né? Não querem pagar imposto e não querem ter responsabilidade sobre as consequências do negócio deles, entendeu? Então, assim, eu sou completamente a favor. Só quem é mal intencionado, e na política o que não falta é isso, né? Você vê que o discurso ideológico, não, isso é censura. Por quê? Porque essa gente usa as redes sociais para mentir, para desinformar, e eu tô falando, não é de um espectro político, não. Tô falando de todos. Sim. Porque tem vagabundo em
todos os espectros, entendeu? Tudo quanto é profissão. Então, esses vagabundos são contra. Não regulamenta não, porque aí não sei o que e tal. Pois é, não, tinha que regulamentar, sim senhor. E outra coisa, com muita seriedade. E assim, pô, falou, não, mas aí eu não vou poder. Exatamente, você só vai poder o que não prejudica os outros. Porque, porra, tem a dó, né, cara? A gente vê cada post aqui. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. A medicina, outro dia eu estava conversando aqui com um profissional dessa área, e o cara dizendo, ó, tá quase impossível. Porque agora o sujeito sente uma dor de cabeça, ele entra lá. Põe no chat GPT. Não, e aí aparece... Antes era só o Google, né? Não, e aí aparece 400 maneiras de curar a dor de cabeça, do jeito, assim, com gente lá propondo coisas que são absolutamente, assim, que você inacreditável, mas tá lá. Então, por isso precisa de regulamentar. E outra coisa, a punição tinha que ser grave, entendeu? Porque você não atinge só uma pessoa, não. Às vezes você atinge milhares, entendeu? Com uma coisa, uma coisa errada que você está propondo lá, e muita gente está entrando naquela vibe lá, e isso é crime, e a punição hoje praticamente não existe. Né? Essa é uma linha muito tênue, né? Esse assunto aí, ele é muito profundo, né? Sim. Porque existe realmente ali quem é o responsável. Avançamos alguma coisa, mas ainda falta muito. Quem é o responsável? É quem fala ou a plataforma que você divulga essa questão do que você falou? Né? Você tem uma corresponsabilidade. Né? Exatamente. Ué, cara, é assim, ó. Juridicamente, Léo, você já é responsável pelo que você faz, pelo que você fala. Se eu enfim, escrever alguma questão ali que está discriminando, ou que vai ferindo a honra de alguém, a lei já determina, já pactua essa questão, né? Da mesma forma do pessoalmente, se eu te xingar aqui, se eu te falar que você é isso, é aquilo, você pode recorrer atrás da justiça, da criminal ou civil, para reparar essas palavras que eu falei para você. Da mesma forma na rede social. Entendeu? Se eu tô aqui criando problemas, prejudicando pessoas, eu vou ser punido, ok, mas a rede social que permite que eu faça isso também tem que ser punido. Aí é onde é o X da discussão. Isso que eles querem dizer que não como, cara. Como assim, ué? O meio da comunicação, né? Entendeu? É você dizer... Uma vez eu estava vendo um embate entre o senador Flávio Bolsonaro e o ministro Flávio Dino. Aí... O Flávio Bolsonaro tentou argumentar com ele que era um absurdo proibir armamento, que não sei o quê, Pereira Pará, porque a arma, eu não sei se foi o Flávio ou se foi o Eduardo Bolsonaro, um desses aí, entendeu? E aí, o argumento dele é o seguinte, o problema não é a arma, o problema é a pessoa que está com a arma, então não sei o quê, então, né? Aí o Flávio Dino mandou uma nele, que eu achei, assim, sensacional. Ele falou assim, por esse raciocínio aí, porque, veja bem, a lei, ela existe nesse caso aí, para prevenir, para evitar que ocorra. Então, por isso tem uma legislação. Sim. Agora, pelo seu raciocínio, senador, então o senhor poderia ter uma bomba atômica em casa. Todos poderiam ter. Né? E aí, depois que o senhor soltar a bomba atômica, né, a gente vai lá ver o que aconteceu e aí vamos punir o senhor. Ou seja, então a lei tem um caráter preventivo que é fundamental nesse caso. Ou seja, calou a boca dele. Ou seja, o cara tá falando aquilo em benefício próprio. Sim. A gente tá mais do que claro que eles fizeram o jogo aí das indústrias de armas e armamentos para poder facilitar a venda e tal, mais que. E aí eu te pergunto, isso foi de graça, você acha? Claro que não. Não existe almoço grátis. Né? Você acha que eles fizeram essa propaganda toda, botaram arma na mão de um monte de gente que jamais deveria ter uma arma para facilitar a venda, para beneficiar a indústria e tal? E foi de graça. Eles fizeram isso porque eles gostam da Taurus, eles gostam que nada. Ou seja, agora, o sujeito não ter a responsabilidade, não ter o caráter de entender que aquela ação dele lá pode prejudicar milhões de pessoas, nunca deveria estar lá ocupando o cargo que ocupa. Primeiro ponto é esse. Então, assim, enfim, né? Bom... Doutor Felipe, já que eu falei aqui, por exemplo, em direito agro, né? Aí, de novo, vem aquela coisa, mas peraí, como assim direito do agro? Eu, por exemplo,
Já conversei aqui numa outra oportunidade como advogado, especialista em algumas questões envolvendo falência, né? Aí falou, não, no agro tem uma não é bem braço, falência, né? é recuperação, Judicial. recuperação judicial, tal, tem muita gente usou essa Ferramenta, né? essa ferramenta e não deveria ter usado porque arrumou uma encrenca, então não sei o quê, enfim. Mas direito do agro, e aí? O que é direito do agro? Cara, é o seguinte, o direito do agro é voltado ao direito do agronegócio, da operação rural, né? Antigamente, falava muito assim no direito agrário, que é o direito da terra mesmo ali, as divisões, a sobreposição de terra, né? O estatuto da terra que regulamenta a questão de arrendamento, os contratos e tudo mais, contratos de parceria rural, etc. E aí, com a crescente do setor do agronegócio, né? Eu costumo dizer que o direito do agronegócio é um braço do direito agrário. Entendi. Porque ele foca mais na operação do produtor rural, na produção dele. Porque o produtor rural, ele está sujeito ao direito trabalhista, ele está sujeito ao direito tributário, ele está sujeito ao direito criminal, né, na parte ambiental, no direito ambiental também. Então, existe todas essas áreas que envolvem uma produção, né? O produtor rural hoje, ele é um empresário. Ele tem a gente costuma falar também, é uma empresa a céu aberto. Ele pega financiamento no banco, ele faz o investimento dentro da lavoura, ou dentro da pecuária, ou dentro da produção que ele tem, para depois, né, vender, comprar insumos e tudo mais, e tudo envolve produtos importados que vêm de fora. Ele tem que estar atento com essa questão de dólar, de várias searas. Então, esse direito do agronegócio, ele cresceu em volta, lógico, da crescente do setor e também dessas demais áreas que ele precisava ser assessorado, né? Traduzindo, um cara que é especialista em direito do agro, como é o seu caso, o que você está dizendo é o seguinte, Leal, eu tenho que pegar tudo que envolve aquela atividade do ponto de vista do direito, Isso. me especializar naquilo para poder dar uma assessoria competente para aquele sujeito que e está envolvido em tudo isso que você acabou de dizer. Exatamente. Hoje um produtor médio de soja aí, com certeza, ele precisa de uma assessoria, o cara que está fazendo um arrendamento. Porque senão ele pode estar cometendo erros que ele nem sabe, né? Existe cada história, sei lá. Pela sua cara, eu fico imaginando como o cara chega lá e fala, não, mas o senhor está fazendo isso? Tô. A minha área, para você ver, dentro dessas outras áreas que o produtor rural envolve, da atividade dele, a que eu mais atuei foi a parte do crédito rural, né? O que é o crédito rural? Sei lá, 95% aqui, vou dar um número alto dos produtores rurais, eles utilizam de subsídio para financiar a lavoura, né? Ou a pecuária, a produção que seja. É o tal do Plano Safra, isso. É. São os custeios agrícolas, né? Geralmente é o Banco do Brasil que faz a administração desses recursos. Você vai lá, monta um projeto, falando bem de grosso modo e resumido, você monta um projeto, o que você quer, uma série de documentos e outros profissionais envolvidos também. E entra na entrada no banco, gira cédula de crédito e tudo mais. Ele realmente dá um prazo, uma carência, um prazo para ele pagar. Então, o que aconteceu aí nos últimos anos é que teve não foi uma crise no setor, mas teve muitos produtores que se endividaram por N motivos. E às vezes um desses N motivos é justamente a falta de um assessoramento em algum dos pontos, né? Porque basta um passo falso ali, ele pode desmoronar todo. Isso aí mostra completamente a importância dessa assessoria, né? Demais, cara. Até a nossa luta, assim, quando eu até militava mais nessa parte, é porque às vezes é difícil você chegar no produtor e explicar tudo isso para ele e ver o real risco que ele está correndo, né? São raríssimos os produtores que vê que a bomba vai estourar e te procura de forma preventiva. Engraçado, né? É um setor tão pungente, deveria ter, assim, os órgãos que representam essa classe deveriam promover esse tipo de conhecimento, né? Existe através do Senar, por exemplo. Eu também já participei de alguns seminários que é voltado para isso. Aí geralmente leva um contador, um advogado, principalmente ali na parte de tributos, que também tem uma carga tributária extensiva, né? Existe umas outras questões que é mais de competência também do contador, de obrigações que eles precisam mandar para a Receita ou órgãos estaduais, mas ainda é pouco, né? Nem todo, do pequeno ao grande produtor, nem tem todo muita mundo, gente que não utiliza. E a gente fala o pequeno produtor, às vezes o pequeno produtor é aquele que tirou aquele crédito familiar, né? O fundo rural,
E aí ele fez, sei lá, fez uma operação de 300 mil reais. É muito, é pouco? Perto do setor é pouco, né? Porque tem gente que faz operação de milhões, né? De custeio de milhões. Mas para a realidade daquele produtor pequeno, é muito. Né? Isso pode, inclusive, inviabilizá-lo. Inviabilizá-lo totalmente. Ele pode perder a terra, inclusive. Exatamente. Aí, que é outra coisa grave, né? Gravíssimo, porque a maioria que deveria ter uma baita de uma proteção. Viu? A maioria dessas operações, existe a garantia real, que é o imóvel do produtor. Eu acho que o benefício estou falando do pequeno produtor. Estou falando desse cara que produz comida. Né? Sim, Porque sim. não o grande lá que está produzindo commodity e tal, não, mas o que produz comida. Não é segredo para ninguém a dificuldade desse setor. Basta dizer o seguinte, a gente depende do clima. Exatamente. Né? Eu vou até só fazer uma correção, eu até falei Fundo Rural, Crédito Familiar, na verdade é o PRONAF, né? O Programa de Agricultura Familiar. Só uma correção. Você vê que o sujeito depende de algumas situações, tipo, deu tudo certo, foi maravilhoso, o clima ajudou e tal, aí superprodução, o preço vai lá para baixo. Tipo isso. Olha que doideira. Não, teve seca, então eu quebrei porque não dá para pagar o financiamento. Eu sempre costumo falar, ele está difícil, exposto, além das condições de mercado, que é normal, preço subindo, preço caindo, custo de produção alto, e o preço que seja da commodity abaixou naquele período, ele teve um custo muito alto para produzir, como também as condições climáticas. Eu não sei se existe, mas já em algum tempo existia, por exemplo, o preço mínimo, que o cara garantia que a produção dele desce para pagar e tal, não sei o quê. Mas eu acho que no caso de quem produz comida, ainda falta muita coisa, sabe assim? Sim. De proteção, de ajuda, né? Porque a área rural no Brasil conta com uma empresa que eu não perco a oportunidade de elogiar aqui, que é a Embrapa. Sim. Né? A Embrapa merece todos os parabéns do mundo, porque puta que pariu, meu irmão. O que a Embrapa já fez pelo agro, com certeza, de uma forma geral, né? E é uma empresa pública. Então, assim, eu acho que no caso da agricultura familiar, a que produz comida mesmo, a gente ainda peca em, sabe, deveria ser uma coisa mais estruturada, que garantisse mais condições. Eu tenho clientes assim que até recentemente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um acordo bom com o banco. Ele estava sofrendo uma execução de custeio agrícola que ele não conseguiu pagar com a sua produção. Até alguns pessoal falam, você pegaria um custeio que seja desse menor, de 200, 300 mil reais, você enterra debaixo da terra para torcer para chover, dar sol no dia certo, para ver se você vai conseguir pagar as suas contas e ainda sobrar o lucro, você precisa sobreviver, né? Mas enfim, a Embrapa, inclusive, ela determina, você falando de proteção, ela determina o que é os módulos fiscais. Existe uma proteção na pequena propriedade rural, que é aquela que não extrapola os 4 módulos fiscais da região, ela é considerável impenhorável, desde que você também tire seu sustento daquela terra, né? Então, inclusive, não pode ser penhorada. Não pode ser penhorada, né? Por mais que ela esteja, inclusive, de garantia nas operações rurais. Então, essa é uma proteção. E aí, o módulo fiscal, ele varia de acordo com cada município, né? Às vezes, um módulo fiscal aqui em Goiás vai ser X hectare, lá no Maranhão vai ser 2X hectare. Então, a propriedade, às vezes, um pouco até maior lá no Maranhão, ela vai ser impenhorável aqui. Dependendo da produtividade, ele coloca um módulo fiscal menor. Essa propriedade impenhorável, ou seja, nenhum banco vai tomar isso do cara se ele não conseguir pagar. Agora, como que ele consegue o financiamento? Existe alguma proteção, algum tipo de seguro do próprio governo que vai na parceria com esse produtor? Existe isso ou não? Não, existe seguro privado mesmo. Seguro de... Pois é, então essa já seria uma coisa boa que o governo poderia fazer, né? Existe o seguro privado que você contrata ali, no caso, por exemplo, de incêndio, da sua safra, de uma perca significativa. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que tem muita coisa que o governo poderia... Você vê, a gente... se você imaginar que existem milhões de propriedades, né? Pequenas propriedades, que poderiam estar produzindo comida mesmo, para valer, para a gente ter preços melhores e tal, não sei mais o quê. Mas grande parte deles não tem nem condição de fazer nada. Claro.
porque não tem tecnologia, não tem ajuda, não tem conhecimento para produzir, para aproveitar aquela terra daquele jeito. Então eu acho que o governo poderia criar, no caso da agricultura familiar, por exemplo, nesse caso das propriedades impenhoráveis, algum tipo de seguro ou alguma coisa ligada a um outro tipo de imposto. Por exemplo, a gente paga o IPVA, sei lá. Estou citando um exemplo. Não, então parte desse IPVA vai para garantir um seguro aqui da agricultura familiar. Sim. Para que esse sujeito possa fazer lá um empréstimo e, se caso der merda, esse seguro vai pagar para o banco particular lá o que foi cobrado. Ou seja, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque as consequências da inflação, principalmente da inflação de alimentos, elas são muito piores, cara. Na minha opinião, custam muito mais caro do que esse seguro. Sim. Entendeu? Então, assim, tá aí uma sugestão, de repente, ainda, né? Falta muito, né? A gente também tem uma regulamentação na lei do crédito rural, que fala... Porque quem trabalha no campo, produzindo comida, é o que você disse aí. Cara, não tem vagabundo lá não, viu? Até foi não tem ateu. Lá não tem malandro, não. Lá também não, porque o cara que não confiar... Você pode até ter um sujeito fazendo um empréstimo em cima de alguma terra que ele não vai jogar nem cuspe lá, entendeu? Pode ter gente assim, mas ali o pequeno produtor que produz comida e tal, não sei mais o que, não tem vagabundo. Mas esse também que não joga nem o custo que você falou, ele também é responsabilizado, porque o crédito é destinado. Claro, né? Acho que falta, às vezes, talvez uma fiscalização maior, mas inclusive na própria cédula que ele assina já tem. Para que aquela verba ela é destinada, né? Porque o grande produtor, quando se dá mal, vamos dizer assim, ele se dá mal porque faltou assessoria, porque faltou controle, faltou administração, né? Os caras vão fazer de qualquer jeito. Tem a questão também mercadológica, né? Sim. Insumo, dólar, guerra, enfim, que afeta. O que está acontecendo agora, por exemplo, né? O agro está sofrendo aí com as taxas lá daquele idiota, daquele presidente dos Estados Unidos, que aquilo é uma figura... Cara, engraçado, né? Quando esse cara foi eleito a primeira vez, eu não sei, assim, no meu caso, basta olhar para aquele sujeito, entendeu? Porque eu olho para ele e lembro do passado dele. E lembro das posturas anteriores dele para saber que aquilo não passa de um mau caráter, cara. Mas é presidência... Ele é um mau caráter que está lá na posição de presidente. Olha só, esse cara do nada, né, sei lá, por conta de política, por conta de tentar ajudar a extrema-direita, sei lá que merda que seja, ele manda uma tarifa para cima de um país como o Brasil, com o qual ele é superavitário há mais de quase 2 décadas, cara. Ou seja, a relação comercial entre nós e eles pró-eles tem quase 2 décadas. Nada justifica aquilo, mas ele faz como se estivesse jogando um ovo podre em alguém. E nada acontece, né? Ou seja, e aí eu costumo dizer o seguinte, olha, a diferença entre o Trump, presidente atual dos Estados Unidos, e os anteriores, sejam eles democratas ou republicanos, é que esse vagabundo desse Trump agora tá fazendo abertamente que se foda, entendeu? Os outros fizeram a mesma coisa ou pior, só que na calada, entendeu? Assim, né, passando a mão na bunda, entendeu? E tal, mas na minha opinião, eles são um país nocivo mesmo, e a prova tá aí, ó. Eles não estão tentando Cara, você que é advogado, eu me sinto assim, nem sei como eu me sinto, porque um presidente de um país estrangeiro, apontar para você e dizer assim, tem que parar com esse julgamento aí. Cara, fora de sacanagem. Eu sei que as consequências são graves, muito graves. Sim. Mas o que eu gostaria mesmo é que o Itamaraty, o presidente da República, chamasse o embaixador, sei lá, nem tem embaixador, né? A porra da embaixada americana, mas fora daqui. E chama a embaixador de volta e corta a relação. Léo, mas aí, cara, você não tá entendendo, vai dar uma merda federal. É um prejuízo. Pois é, cara, Mas esse filho de uma égua, você tá entendendo? Tenha dó, cara. É uma sistemática muito grande também, o problema é muito grande. E outra coisa, viu? Só pra fechar meu raciocínio aqui, pra deixar você que tá aí do lado aí, do outro lado, bem ciente do seguinte, presta atenção, esse cara
com esse discurso que tem uma que tem uma ditadura. Cara, você, por exemplo, você está sendo aí proibido de fazer alguma coisa? Não. Por acaso você não está podendo dar opinião, você está podendo andar na rua, não está podendo fazer o que você sempre fez? Tem algum problema? A sua liberdade está sendo tolhida de algum jeito? Não, não está. Mas eles estão criando essa narrativa. E qual é o motivo disso? Ó, a hora que o mundo acreditar que o Brasil é uma ditadura, nós podemos ir lá para salvar o povo brasileiro. Como eles fizeram no Iraque, como eles fizeram no Afeganistão, como eles tentaram fazer no Vietnã, como eles fizeram no mundo inteiro o tempo todo. Ou seja, eles criam uma narrativa dizendo que, como eles tentaram fazer na Venezuela, eles criam uma narrativa de que o país está um caos, que falta liberdade, que os direitos humanos não sei das quantas e tal. Cara, eles aplicaram num ministro do Supremo Tribunal Federal uma lei que deveria ser aplicada em pessoas que aviltam direitos humanos por aí, bandidos, cara. Sim. Olha a arrogância dessa gente. Então, assim, eu deixo claro para quem quiser aceitar, é o seguinte, ó, esse Trump é um filho de uma égua. É isso, entendeu? Não, Léo, só para fechar esse raciocínio também, a gente está diante de uma situação bastante complicada, eu falo nos extremos dos dois lados, seja da esquerda ou da direita. A minha análise e meus embates até com amigos de ambos os lados é a parte técnica jurídica, né? Porque nem todo mundo detém desse conhecimento, nem todo mundo sabe como é que funciona um devido processo legal, direito ao contraditório, ampla defesa, princípios constitucionais, você é responsável pelo aquilo que você faz, você não é responsável pela terceirização do que os outros fazem. Então, assim, ó, a minha opinião, e eu deixo isso até bem claro e pública a partir de agora, é de que, na minha opinião, técnica jurídica, né, sem ideologia, existe excesso por parte de alguns ministros do STF. Tá? Sempre existiu. Sempre, pois é. Mas, assim, eu acho que a corda está esticando de uma forma que não deveria esticar, não deveria ir para esse lado, né? Há um exagero aí. Há um exagero. Acaba que ficou político, uma corte que deve não ser política, né? Existe ali princípios da imparcialidade do juiz, da convivência, da harmonia entre os poderes, né? Enfim, e acaba que o STF está envolvendo em temas, em assuntos que não são de competência dele, por exemplo. O que ele quiser julgar inconstitucional ou não do que o Congresso, por exemplo, aprova, ele vai julgar, né? E eu acho que não é por aí que a banda deve tocar, né? Por exemplo, quando o Congresso aprova uma lei que não está garantida na Constituição, ou seja, quando o Congresso vai lá e faz alguma coisa que é inconstitucional, não é prerrogativa da Corte Suprema do país analisar aquilo e dizer, ó, isso é inconstitucional. Ela tem que ser provocada, né? O judiciário tem que ser provocado. Tá, então quando alguém, por exemplo, vamos imaginar uma atitude da esquerda, Sim. que foi lá e aprovou alguma coisa inconstitucional. Aí a direita, através de um partido, através de um advogado, através de uma entidade tipo a OAB e tal, vai lá e provoca o Supremo. Não é da competência dele pegar aquilo, fazer uma análise daquilo e dizer, ó, isso é inconstitucional, essa lei não vale. É competência dele. É competência dele. Então, o que, na minha opinião, eu concordo quando você diz, ó, extrapolou, misturou com política e tal, concordo plenamente com você. Agora, nós nunca tivemos um Congresso tão palhaço como a gente tem agora. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu olho para um cidadão lá que tá com a bandeira pendurada no ombro, né? Um jumento daquele, porque aquele sujeito, ele não tem cultura necessária para estar lá, não. Também porque acho. Aquele sujeito disse publicamente numa comissão daquela lá que estava julgando um negócio, que estava propondo uma coisa absurda. O que eles estavam propondo? Já que o governo é contra armamento, então que toda a segurança do presidente da República e ministros não usem arma. Cara, pensa bem, uma comissão do Congresso
perder tempo, dinheiro, nosso dinheiro para discutir isso. Aí, nesse dia, o que ele fez? Não, eu queria que o Lula morresse. Eu queria que ele morresse. Cara, isso é manifestação de um deputado federal. E foi, inclusive, suspenso por isso. Mas, cara, tem a dó. Eu concordo plenamente com você, mas a gente entra em 2 critérios aqui. O primeiro, que ele foi eleito pelo povo, faz parte da democracia. Sim. Quiseram que ele esteja lá por mais barbárie que ele fale ou faça. Mas eu acho também que deveria ter um crivo, seja de qualquer curso superior, curso técnico, algum conhecimento para você poder se candidatar, né? Para ter um padrão de debate uma vez e ações, né, desses parlamentares que sejam efetivos para nós. Uma vez eu estava participando de um debate na televisão e aí eu mandei uma ideia lá, que mas como assim? Não sei o que e tal. Eu falei, pois é, raciocinem sobre isso, né? Que vocês vão entender o que eu estou tentando dizer claramente. Eu falei, olha, para tirar uma carteira de habilitação, ok? Você é submetido a um teste. Você precisa conhecer as placas, né, o que elas representam e tal. Então tem uma área teórica, né, e tem uma área que você precisa demonstrar para alguém que você está apto a dirigir, a conduzir aquele veículo, que é uma arma, né? Você pode matar pessoas na rua e tal. Então tá bom, beleza. Então você faz um teste para ter uma carteira de habilitação, ok? Agora o título de eleitor não. Exatamente. É outro ponto. O título de eleitor, você vai lá e tira como se ele não representasse nada, como se ele não fosse uma arma muito mais poderosa do que um veículo. Porque com um título de eleitor você pode fazer merda a vida inteira. Aí, a minha proposta é o seguinte, escuta, falei, ó, você passa a ter 2 tipos de cidadãos no país. O com título e o sem título. Isso, não, mas aí você vai estabelecer uma diferença, isso não é, não sei o quê. Não. Deixa eu te contar. Você conhece algum advogado que não passou que pratica a profissão, que não teve que passar um teste lá na OAB? Você conhece algum? Você conhece algum médico que não formou? Você conhece algum odontólogo, qualquer profissional? Não? Exige, né? Então, não venha com essa conversa de que quem é médico é um tipo de cidadão e quem não é outro tipo, não. É o seguinte, cara. Você vai passar a votar aos 16 anos, como é aqui no Brasil, que eu acho, na minha opinião, é um absurdo. Também acho. Né? Absurdo mesmo. Principalmente nos tempos atuais. Porque agora, assim, eu fiquei adulto com 13 anos, cara. Né? Eu, sinceramente, porque eu comecei a trabalhar. Hoje em dia tem gente com 25 indo com os pais na entrevista de emprego. Hoje tem nego de 35 morando com a mamãe, irmão. Entendeu? Complicado. O com a vovó. Os tempos mudaram. Então deixa eu te contar. Aí o seguinte, ó, é a partir de 18 anos, tá? E você vai ser preparado para fazer o teste. E outra coisa, para não tirar direito de ninguém, e os analfabetos? Os analfabetos passarão por um teste específico para analfabeto, para tirar o título. É bem possível, ué. Qual que é o problema? Claro, né? Se esse cara passou por um curso para entender o que é o quê, para ele ter discernimento, né? Aí sim, ó. Então, eu fiz um teste e eu sou um cidadão com título de eleitor. Já evitaria muita coisa. Então, começaria por aí, porque, na verdade, o nosso problema é de representação, né? Você vê, vou dar um exemplo, já que a gente estava falando do agro. Olha só, o agro, como negócio, tem quantos deputados lá? Tem uma bancada do agro. E aí eu te pergunto, o agro como negócio não daria conta de eleger nenhum deputado. Então, muita gente vota no agro sem, assim, induzido, sei lá o quê. E aí todas as bancadas lá são desse jeito. Quando chega lá, quem deveria ser representado no Congresso Nacional? O povo. E a única bancada que não existe lá é a bancada do povo. Presta atenção.
Você tem bancada evangélica, bancada do agro, bancada não sei das quantas, bancada da putaria, bancada do capeta, mas bancada do povo não tem. Não tem. Né? E tudo que aponta para o povo, por exemplo, como agora, no imposto de renda, para quem ganha, desoneração lá, para quem ganha, desoneração não, você fica livre de pagar imposto na fonte ou sei lá o quê, se você ganha até 5 mil, né? Aí é uma dificuldade. Aí é uma dificuldade e tenta não passar, principalmente quando você vai compensar aquela perda de receita cobrando dos ricos. Aí, meu amigo. Cara, e, ó, bancada do povo não tem, mas bancada dos ricos tem. Ali para mim, assim, uma visão geral e fugindo da parte da tech, tá todo mundo ali por interesse próprio, cara, no final das contas, sabe? E isso que você falou do crivo de quem vota, o crivo também de quem se elege. Tem gente que chega nessas câmaras municipais que a gente vê nos interiores do Brasil afora, é uma palhaçada. Né? O cara que chega lá e não sabe a mínima ideia do que é um projeto de lei. E outra coisa, pra que ele tá fazendo assim, aquilo. Ó, sou candidato aqui, a vereador, então tá bom. Então vai ter o teste lá no TRE, vai ter um teste, ué. O cara não sabe o que é projeto de lei orçamentária, o básico. Para saber se você está apto a representar as pessoas, cara. Ou seja, para tudo no mundo, você tem que ter qualificação. Para ser político, não. Não, aí o palhaço pipoquinha ganha, nunca leu um livro. Eu vou te dizer uma coisa. Outro dia eu disse aqui o seguinte, olha, se você votou no Tiririca porque ele é engraçado, você é um imbecil. Claro. Agora, se você votou no Tiririca, porque o Tiririca mostrou lá que tem um projeto, né, para os artistas populares, para o circo e tal, porque não tem proteção e tal, ele vai melhorar essa área e tal, por algum programa que ele apresentou, tá tudo certo. Não importa se é o Tiririca ou se é o Tiriroca, não importa. Agora, se você votou nele porque ele é engraçadinho, você é um imbecil. E no Brasil, nós já elegemos o Macaco Tião, lá no Rio de Janeiro. O que tem são essas figuras aí na política. Vira e mexe tem um... Entendeu? Então, assim, ou seja, tem que fazer teste para saber se você tá apto a representar as pessoas. Isso aí eu assino embaixo. E tem que fazer teste para tirar o título. Cara, isso seria uma revolução. Eu também acho. Isso seria uma revolução. Mas aí, não, o que é isso, Léo? Você está querendo estabelecer diferenças entre as pessoas e tal, e os analfabetos e tal. Eu falei, uai, analfabeto? Quem falou que analfabeto é burro? Não, isso você ia ver que ia cortar pela metade. O pessoal que tinha interesse de tirar título. Você pode fazer um teste específico para analfabeto e eu garanto para você, tem milhares de analfabetos aí que são muito mais inteligentes, muito mais politizados do que gente que está com curso superior. E metade desse pessoal aí, igual eu falei, se exigisse essa prova, não ia nem querer mexer com o título. Claro! Não. Ele mexe com o título por quê? Porque é o vereador, que é o tio da região, pede pra tirar, o seu filho fez 16, tira o título dele lá pra votar pra mim, vou te dar um gás, uma cesta básica. Aí a gente teria um país... assim, não, mas aí é o seguinte, né? Então se o povo de esquerda, por exemplo, for mais ali atuante e tal, não sei mais o quê, nós vamos ter sempre governo de esquerda. E qual é o problema da direita fazer a mesma coisa? As forças iam se equilibrar, mas pelo menos a gente teria gente que tecnicamente está preparada para olhar para alguma coisa e falar, não, esse cara aqui, por exemplo, cara, se a gente fizer o ano que vem uma pesquisa na Câmara, deputado por deputado, e no Senado, senador por senador, e ver o que esses filhos da puta fizeram lá, você vai entender que, cara, eles não fizeram nada. Nada. Eles só falaram merda, criaram desinformação e ódio e o capeta, mas não fizeram nada. E aí, como que você vai votar nesse sujeito de novo, cara? Exatamente. Entendeu? Então, assim, parece que a população, ela tá tão sacaneada há tanto tempo que nem se importa mais. O pessoal às vezes pauta aí, essa reforma política tem que acontecer, cara, assim, de forma urgente, mas eles que pautam, né, essa reforma e eles têm os interesses deles, os lobbies. E eu vou te dizer uma coisa, então, olha... A gente acaba até, não pode, mas a gente acaba ficando desesperançoso. Você imagina a grana que tá rolando nos partidos políticos que tem representação. Caminhão, né? É um caminhão de dinheiro. E outra coisa, eles usam do jeito que eles querem.
Você tá entendendo? É assim, um absurdo, mas tá lá, não tá? E quem decide? São eles. Agora nós estamos vivendo um outro problema lá. Assim, você tem o Congresso, né, abocanhando quase 25% do orçamento viável para o governo. O que eu chamo de orçamento viável? Ó, é aquele dinheiro que sobra quando você tira as obrigações que não podem ser, o que já está comprometido. Né? Ó, isso aqui é da educação, isso aqui é da saúde. Então, agora, aquela grana que sobra, eles estão levando 25% para as emendas parlamentares e não querem dar satisfação nenhuma, cara. Pois é. Doutor Felipe, o senhor que é advogado, me diz aí qual que é a lógica de um deputado desse pegar lá 10 milhões de reais, mandar para alguém e esse dinheiro ser irrastreável. Isso é um buraco para as corrupções. Claro. Né? É onde acontece tudo, é através das emendas. Pois é, né? e estão lá resistindo, não querem e tal. E agora inventaram uma nova lá, que é o seguinte, quando a Polícia Federal pedir, por exemplo, então vamos lá agora, que eles chamam de, não sei se é PEC da impunidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É assim, ó, o que acontece hoje? Há uma denúncia contra o deputado Manel, que esse deputado Manel tá pegando dinheiro lá das emendas e fazendo merda com ele, não sei o que e tal. Aí a Polícia Federal, diante daquela denúncia, vai lá no Supremo e pede autorização, ou na PGR, não sei se primeiro na PGR, não sei, enfim, mas ela tem que pedir essa autorização, ela não pode sair fazendo da cabeça dela, né? Um inquérito. Beleza. Aí, se a autorização acontecer, então a investigação vai rolar. Esse projeto propõe o seguinte, não, só o Congresso, no caso aí a Câmara, vai poder autorizar a investigação sobre aquele sujeito. Ou seja, a Câmara agora, ela quer abocanhar também uma parte da competência do judiciário. Tem a dó, né? Tem a dó, virou putaria. A mesma bagunça, né? A harmonia dos poderes e a soberania de cada um acabou, né? É um metendo a mão no outro. Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, grande parte disso aconteceu com esse Congresso que está aí agora, porque assim, ó, eu nunca tinha visto nada tão precário. Porque quando você ouve os discursos que estão sendo feitos lá, e quando você, assim, as pessoas que se manifestam lá, que tiveram votos, são deputados federais, senadores, cara, aquele Marcos Duval, tenha dó, meu irmão. É bagunçado, o negócio tá bagunçado. Você entendeu? Ou seja, então, olha que ponto que a gente chegou. Nós estamos no fundo do poço, meu irmão. Mas no fundo do poço mesmo. E em todas as frentes. Né? Todas as frentes. E aí, para piorar, né? Para piorar, tem aquele imbecil daquele laranjão lá nos Estados Unidos, né? Que cismou, não, agora eu vou taxar e tal, não sei o quê. E ontem os jornais publicaram um negócio que eu achei hilário. Ele dizendo que a China tem que quadruplicar os pedidos de soja. Porque a China atualmente, por causa da merda que ele fez lá do tarifaço, ele achou que ia fazer e ia ficar por isso mesmo, né? Agora já renovou por mais 90 dias. Tipo assim, ó, por enquanto não vai valer ainda por 90, que não vai valer nunca. Porque pela primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm um inimigo à altura. Sim. Um país que, diga-se de passagem, está muito melhor das pernas do que eles mesmos. Sim, né? sim. A China hoje... É potência, né? A China hoje, ela detém... Ela e o Japão, eu não sei se quem está em primeiro, se é ela ou se é o Japão, mas elas estão ali. Né? A maior parte ela é a maior credora, ou a segunda maior credora dos Estados Unidos. Ou seja, o que os Estados Unidos têm é só dívida. 36 trilhões... 36 trilhões de dólares. E agora arrumou autorização para mais 5. Cara, é o seguinte, ó, traduzindo. É assim, a gente manda lá 50 milhões de toneladas de soja. E o que eles nos dão em troca? Uma notinha verde, dólar, né? Ou sei lá o quê, que eles lá fabricam. Porque é muito louco você imaginar que o dólar é uma moeda fiduciária, ou seja, ela não tem lastro. Sim. Qual é o lastro? Não,
La garantia sou eu. É tipo assim, isso, né? é exatamente isso, cara. E eles querem manter isso. É. E eles só conseguem manter isso se o dólar continuar sendo essa a moeda moeda que regula, do mundo. né? É a Do moeda do mundo, né? Outra coisa absurda. Para o dólar continuar sendo essa moeda do mundo, os Estados Unidos precisam ser deficitários em relação ao comércio, para ter muito dólar fora dele. Sim. Aí ele está fazendo o contrário. O laranjão lá, ele está taxando, e daqui a pouco, se os Estados Unidos ficar superavitário com todo mundo, o Não vai dólar circular. perde o sentido. Ah. Perde o sentido. Entendeu? Então, assim, na verdade, você tem lá um cara que participava daquele programa de televisão. Você tem um apresentador bunda, porque na minha opinião, ele era um apresentadorzinho bem bunda, entendeu? Mas bilionário. Sim. Bilionário e outra coisa, caráter zero, né? Porque o que ele já fez de merda não tá no gibi. Aliás, ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado. A sentença dele, o juiz não proferiu porque ele se elegeu. E aí, enquanto ele é presidente, não pode. Mas depois que ele terminar de ser presidente, vai ter uma sentença esperando por ele lá. Ele é condenado, cara. Uhum. Como que nós chegamos a esse ponto, meu irmão? Não, Fala pra mim. O sistema nosso Nem a dó, não. político nosso nacional, né, e acaba tendo esse reflexo na política internacional, tá complicado. A situação não é das melhores, não. Doutor Felipe, já falamos de família, já falamos de agro. Agora vamos para o direito civil, né? Do processo civil, principalmente. Muita gente não entende, né? Só assim, ó, fulano foi processado. E aí só tá, mas civilmente ou criminalmente, Isso. né? Tá, como é que é isso? Estabelece aí a diferença para que o nosso internauta tenha uma noção real do que é um processo civil e do que seria, então, um processo criminal. Quais são as diferenças básicas? Cara, o processo civil, né, junto com o Código Civil, ele regula a nossa convivência como sociedade, né? O Código Civil, ele regulamenta desde o muro que tá 10 centímetros para um lado e para o outro, o direito de vizinhança ali. Que dá merda toda vez. A sua goiabeira que tá caindo goiaba lá no vizinho, até questões muito mais complexas, como, por exemplo, a questão familiar, a questão de contratos, né? Então, existe várias determinações, regulamentações dentro do Código Civil que nós, enquanto sociedade, existem regras, essas normas, né? Essa lei que foi promulgada em 2002, que a gente vem seguindo ela. Então, qualquer coisa que nós, enquanto sociedade, né, essas relações que nós temos, extrapolar o limite da lei, vai estar passível ali de estar sofrendo um processo de indenização, por exemplo, percas e danos, lucros cessantes, enfim, é uma infinidade. Os direitos das coisas também, o direito da propriedade, né, através das ações de uso capião, por exemplo, que são as mais conhecidas, né? Então ele regula todas essas questões da sociedade. Na sua opinião profissional, você acha que o Código de Processo Civil, o nosso código, ele está moderno ou precisa de ajuste? O Código de Processo é diferente do Código Civil, né? Ah, tá. O Código de Processo, ele teve uma reforma em 2015. E o Código Civil? O Código Civil é de 2002 e já está sendo discutido através, né, do nosso querido Congresso Nacional. Nossa Senhora. Então vai demorar 30 uma anos. reforma, Mas já existem profissionais que não são deputados, né, doutrinadores, né, juízes aposentados, pessoal que realmente detém um conhecimento técnico, que está ajudando a elaborar uma minuta para ver se aprova, o que tem sentido, o que não tem, o que pode ser revogado, o que não pode, né? E geralmente vem como um complemento a algumas coisas sempre, por exemplo, no Código de Processo. O primeiro Código de Processo era de 73, se não me engano, e reformou só em 2015. Mas algumas coisas vieram, né? E vieram atualizadas para 2015. Porque o mundo mudou, né? O mundo mudou, exatamente. O mundo mudou muito, né? E aí, falando da esfera criminal, a diferença é o Código Penal e o Código de Processo Penal. E aí, muita gente não olha, o Código Penal é de 64. Nossa. E não teve reforma de lá para cá. Existem algumas inserções de artigos, né? Que advindo com essa atualização do tempo, de tecnologia, da modernidade, foram incluídas no Código Penal, mas tem muita coisa lá que é de 1964 ainda, né? E o Código de Processo Penal é o que regulamenta como vai ser seguido esse processo.
né? Onde começa o processo penal, onde termina o processo penal, quem tem competência para julgar o quê, se é crime estadual, crime federal ou não, né? Se vai julgar pela Justiça Federal ou pela Justiça Comum Estadual. Então, o Código de Processo é que determina todas essas questões de como o processo deve andar. É a forma, né? E o Código Penal é a matéria, da mesma forma na parte civil. O que é considerado crime federal? Crime federal. Do ponto de vista criminal, vamos dizer assim. Tá. Se tem... antes de vir para cá, por exemplo, eu estava vendo o jornal, foi feita uma operação agora no interior de Goiás que foram presos um pessoal que estava com garimpo ilegal. Todo minério que é encontrado hoje é da União. Para você extrair, então é um crime explorar, federal. Exatamente. Para você explorar aquilo ali, você tem que entrar com uma série de demanda e tudo mais. No órgão competente, O tem subsolo autorização. não é seu. Qualquer recurso mineral hoje no país é da União. Então eles estavam fazendo uma extração legal, então é um crime federal. Se descobrem lá uma jazida de ouro na fazenda do seu Zé, o seu Zé não manda nada. Não manda nada, é da União. Aí existe as órgãos competentes que regulamentam isso para ver se ele pode extrair ou não, ou quanto disso ele pode extrair. E aí também já vai... É até um braço do direito que existe um direito da mineração, né? Uma área específica. Existem áreas específicas, por exemplo, direito da aviação, direito da Agora, como que o governo federal, por exemplo, ele pode autorizar a empresa a entrar na terra do seu Zé para explorar o subsolo lá? O seu Zé não vai ganhar nada com isso? Não, eu não tenho conhecimento 100% disso, mas ele ganha sim uma indenização por ter achado, né, dentro da... Por estar lá na terra dele. Por estar dentro da terra dele. Por exemplo, é o que a Vale, né, faz. Ela faz a extração de minério há muito tempo, ela tem essa concessão do governo federal para extrair o minério. Eu acho que nos Estados Unidos a legislação é diferente em relação a isso. Achou na sua terra é seu. Até nos filmes lá tem os petróleos jorrando, né? Os caras ficam Achei petróleo. Milionário, porque no Brasil isso seria uma boa, né? Agora descobriram lá, se eu não estou enganado, foi em Minas? Foi Minas? Bom, não sei. Mas foi essa semana passada, assim, terras raras, né? Assim, segunda maior jazida do planeta. Ou seja, já tem mais de 100 pedidos para exploração. Exatamente. Dessas terras raras. E geralmente são outra empresas... coisa que o Laranjão lá, que não é bobo nem nada... tá de ouro. Né? Tá de claro. O negócio dele é ganhar dinheiro. Por exemplo, tem tem uma investigação em curso, né? Porque todas as vezes que ele deu notícia de tarifaço, né, o dólar caiu e depois subiu em relação à moeda daquele país. Sim. E todas essas vezes alguém especificamente ganhou muito. No Brasil foram foi entre 2 e 4 bilhões com a operação do Brasil. Então, eu não duvido nada que esse sujeito esteja envolvido nisso. Aí o buraco é muito mais fundo. Né? Pois é, para você ver a que ponto que a gente chegou. O mundo chegou nisso aí. Tá complicado. Era inimaginável há um tempo atrás você imaginar que autoridades desse nível, né, assim, pudessem... inclusive, se eu não estou... assim, você... um bilionário na presidência de um país, eu acho isso... O ó do Borogodó. Léo, a gente que é advogado, inclusive foi ontem, foi o dia dos advogados, e os colegas advogados que estão nos assistindo aqui acho que partilhar desse sentimento que eu vou expressar aqui agora. A gente lida com essa burocracia todo dia, faz parte da nossa profissão, né? Fazer o direito da outra pessoa valer. Eu não seria um bom advogado, não, porque eu odeio burocracia. Exatamente. Nossa e a gente senhora, tem que fazer o direito da pessoa que te procurou e te contratou valer até a última instância, até o último recurso, se possível. E a gente se esbarra em todas essas introduções que você fez sobre política, sobre ativismo judiciário. O ativismo judiciário não é só no STF, não. O juiz de primeiro grau aqui, ele pende para algum lado, ele é um ser humano. Aliás, eu tenho uma pergunta para te fazer, completa o seu raciocínio. Não, só completar. Ele também é um ser humano, então existe um lobby, talvez, de dependente contra quem você está demandando ali em volta também, né? E isso não quer dizer também que ele está decidindo a favor ou contra porque ele tem uma visão ou outra, porque também ele tem fundamento para decidir daquela forma. Mas a partir do momento que a gente vai se deparando com isso, né, seja no juiz de primeiro grau, seja no Tribunal de Justiça, no STJ, até chegar no STF da vida,
Às vezes até a gente tem que restringir um pouco a nossa visão sobre o caso do cliente ali para não ficar doido mesmo, resumindo, né? Para não chegar e falar assim, cara, isso aqui não vai ter jeito ou não vai ter como, não, sabe? Porque senão a gente acaba que vai se esbarrando nisso, vai vendo as dificuldades, vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, essa política internacional, e você vai falar assim, meu Deus. Aí você fala, não, pô, peraí, deixa eu cuidar da vida do meu cliente. de tal, ele quer divorciar, ele tem um carro, uma casa, ele tá em litígio com a esposa, entendeu? A gente precisa se restringir um pouco, cara. Eu acho que o que você está dizendo faz muito sentido e até faz bem para a saúde das pessoas. Caramba, pois é. Porque nós estamos sendo invadidos por uma quantidade de coisas todo santo dia que fica quase impossível você não ter uma opinião sobre aquilo. Exato. Eu adoro política, discutir política, conversar política, mas ultimamente, sendo bem sério pra você, eu tô tentando evitar ver. Porque eu falei, cara, não é possível. E você vê assim, igual eu dei minha opinião sobre os extremos ali das decisões do STF, através dos ministros e tudo mais. Só que eu falo, não, eu não posso deixar me envolver nisso, entendeu? Eu preciso separar, porque isso faz parte da minha profissão, cara. Se eu deixar me envolver, comover, pôr a emoção na frente, eu vou ter que mudar de profissão. E se você não tiver uma dosagem muito boa em relação a isso, você fica intragável. Fica ruim. É muito ruim, né? Te afeta, cara. Porque aí passa pelo senso crítico que você tem, né? É óbvio que você... Pela profissão, pela área que você atua e tal, você tem um senso crítico aguçado nas áreas que tem a ver com a sua profissão mais ainda, isso te afeta muito mais do que uma pessoa normal. Então, quanto mais senso crítico, quanto mais conhecimento, quanto mais você consegue ler as entrelinhas, pior é a sua vida. Exatamente. Porque vai tentar convencer as pessoas... daquilo que elas estão sendo prejudicadas por alguma coisa que elas estão apoiando. Vai tentar convencer para você ver a encrenca que você arruma. Não, tá doido. Entendeu? Então, assim... A paz não tem preço, não. A pergunta que eu queria te fazer em relação a uma novidade agora também no Congresso, estão propondo lá acabar com o foro privilegiado, né, que essas pessoas têm na terceira instância, que seria o Supremo, né? Aí eu te pergunto, você acha que a vida desse povo, né? Porque até bem pouco tempo atrás eles estavam putos porque o foro ficou mais restrito, né? Porque antigamente era assim, posso fazer qualquer coisa e ninguém pode, eu sou intocável e tal. Até que chegou um pouco de lucidez, né? E aí fala, não. Se você cometer um assassinato ali, meu amigo, você vai ser preso e ponto final. Não, eu sou deputado, eu sou senador. Não, senhor, tem nada a ver. Agora é só em relação ao exercício da sua função. Isso, né? Beleza. Mas agora já não serve mais porque a terceira instância está muito mais incisiva para cima deles e tal, não sei o quê. Bom, aí, não, agora nós não queremos foro mais. Vamos para a primeira instância. Beleza. Aí, como advogado, né, eu te pergunto, você acha, pelo Ministério Público que a gente tem no Brasil, principalmente, você acha que a vida desses picaretas vai ficar mais fácil começando pela primeira instância? Cara, eu acho, não é nem como advogado, Leal, como cidadão mesmo. Eu acho que, por exemplo, há duas questões que sempre são discutidas, né, em pautas e em época de campanha: fundo partidário e foro privilegiado. A questão do foro privilegiado, ela já previa a prisão em flagrante para outros crimes, né? Por exemplo, o Gosto falou, matou alguém, bêbado, atropelou, preso em flagrante, ele vai ser preso em flagrante. Mas para outras situações, dependeria mesmo de discorrer um inquérito, investigação e tudo mais. Mas na minha opinião, como cidadão, cara, isso tinha que acabar, já tinha que ter acabado, não tinha nem que ter existido, né? Não tinha que ter foro nenhum. Nenhum, cara. Ele é cidadão comum, ele tá lá para trabalhar em prol de sociedade. Por que ele vai ter qualquer tipo de privilégio, né? Por que ele vai ter dinheiro público para fazer campanha? Você vê que às vezes eles fazem afirmações completamente mentirosas lá, assim, atingindo a honra das pessoas. É claro que e querem dizer que não, que é normal, eu tenho foro e tal, eu posso falar. Cara, assim, que no exercício da profissão, inclusive nós advogados também tem essas prerrogativas, tá? Se a gente estiver no exercício da profissão e eu tiver que falar alguma coisa, eu estou no exercício da profissão, eu sou protegido pelo Estatuto da OAB. Eles também poderiam ter, às vezes, ter o Estatuto dos Deputados que protegessem eles de algumas coisas que realmente, às vezes, é necessário do que for necessário de verdade. Às vezes apontar o dedo, acusar
fiscalizar, eles estão ali também como fiscalizadores, né, do executivo, né? Então, às vezes é necessário. Mas a questão de ser processado e julgado com essa proteção de foro privilegiado, e até a questão, porque eles são processados e julgados pelo STF, que é um órgão do judiciário, que os ministros chegam lá através de indicações executivas. Então, naturalmente... Já é um órgão político. Já é um órgão político. Então, naturalmente, o político da oposição, né, e eu não estou falando do cenário atual, porque existem ministros lá que foram indicados pelo ex-presidente, o Bolsonaro. Então, naturalmente, se for, por exemplo, um deputado de esquerda que for julgado, que cair como relator o ministro que foi indicado pelo Bolsonaro... Vai sofrer. Vai sofrer e vice-versa. Se for um deputado de direita que cai na relatoria, por exemplo, do Dino, que é amigo pessoal do Lula há muito tempo. Então, assim, para mim já tá errado essa questão dessa indicação. Não consigo realmente entender por que... Você acha que o ministro do Supremo teria que ser o fim de carreira lá de alguém do judiciário? Assim como acontece com os desembargadores. Seria muito mais lógico, né? Vamos dizer assim. O desembargador, lógico, ele é nomeado também pelo governador, só que ele tem toda a trajetória dentro de juiz de primeiro grau, uma certa idade avançada, existem os requisitos para que ele seja nomeado, ele é votado e tudo mais. Invariavelmente ele é do judiciário, é isso? O desembargador ou não? O desembargador, ele é o juiz da segunda instância. Ele é o cara que fica no Tribunal de Justiça. Pois é, mas ele chega aí numa carreira no judiciário. Isso, exatamente. Aí para ele ser desembargador... Ele precisa ser juiz? Precisa. Isso? Entendi. Existe também a vaga do Ministério Público e a vaga da OAB. Entendi. Né? Para justamente... No caso da vaga da OAB, o cara tem que ser só advogado. Entendi. E aí, para justamente ter esse equilíbrio de opiniões dentro do tribunal. Esse desembargador, no caso da OAB e do caso do Ministério Público, ele tem mandato ou ele entrou, ele vai até o fim da vida? Ou até completar a idade lá, não sei. É a mesma coisa. Ele tem uma carreira ali na advocacia ou como promotor de justiça e abre-se as vagas para isso. E através, por exemplo, da OAB, é o quinto constitucional. Existe uma eleição dentro da OAB, que dentro dos conselheiros da OAB, e nomeia 3 nomes para o governador. E aí o governador vai falar, vai nomear um deles para ocupar a cadeira de desembargador no Tribunal de Justiça. Entendi. Entendeu? E quando ele se transforma em desembargador lá... Aí ele vai até a aposentadoria. Entendi. No caso da vaga da OAB é assim, no caso do Ministério Público também do e a outra também normal. Normal. Se no STF a gente tivesse, como por exemplo, o cara chegou a ministro lá, pela competência dele, por ter toda uma carreira, etc. e tal, eu acho que seria menos político, seria um órgão menos político. Mas aí veja bem, aí nós estamos falando de um poder da República, né? É um poder de uma República democrática. E aí? Assim, na teoria é lindo, né? Ele tem que passar pela sabatina do Senado e tudo mais. Mas vira Só político. Que vira política, exatamente. E aí é o seguinte... Não tem jeito, né? Aí quem julga o senador? O STF. Eu volto lá atrás no negócio do título de eleitor que eu falei aqui. Exatamente. Tudo começa lá. Tudo começa lá. Porque se essa representação... O problema está enraizado. Se essa representação fosse para valer mesmo, eu duvido que um presidente ia indicar alguém que que não passaria no crivo, né? No crivo lá. Pra você ver, quem julga o senador, ou quem julga o... Sabe o que eu acho? Quem julga o senador é o STF, certo? Eu vou dizer para você o que eu acho que já adiantaria bastante, né? Se a gente criasse uma lei lá, que é assim, o indicado do presidente da República para ministro do STF, primeiro, depois de indicado, ele vai passar pelo teste da OAB. Pois é. Entendeu? Tinha que pôr etapas, para chegar lá. Aí foi aprovado na OAB, então agora ele está habilitado para ser sabatinado no Congresso. Talvez já melhorasse bastante. O que é complicado é isso. Por exemplo, assim, né? Vamos usar o exemplo atual, independente de lado, né? E aí cada um vai criar seu senso crítico aí que está ouvindo. O Lula indicou o Flávio Dino e o advogado pessoal dele. O Flávio Dino, ele mesmo, né? Fala que sempre foi o companheiro dele das trincheiras, desde 1980. Nunca escondeu isso. Nunca escondeu. E foi juiz federal também. Foi juiz federal. Na parte técnica... E competência ele tem. Exato. Na parte técnica, ele tem uma certa competência, mas não pode se deixar misturar com o ativismo político. E o advogado pessoal que foi padrinho de casamento dele. Então vamos supor que o Lula recaia em outro
esquema de corrupção e tudo Você mais. acha que se o Lula caísse lá e na mão do Zanin, ele se declararia... Cara, pro bem dele, ele teria que se declarar suspeito, né? Mas pra você ver, aí beleza, aí cai na relatoria do Dino. Aí também vai declarar suspeito também. Suspeito Por aí também. vai, né? Existem outras indicações pretéritas dele também. Então, isso complicado. mostra claramente o seguinte, que troca de tudo favor muito começa grande, na representação, né? Se a gente tivesse uma representação, porque, cara, tem certas pessoas que estão lá, que receberam votos, que você fala não tem cabimento, né? Exato. Não tem cabimento. Agora, e aí, esse tipo de gente, sem contar que no Brasil acontece uma coisa que assim, não dá para entender. Por exemplo, o cara fala, não, rapaz, eu já ouvi isso, né? Olha, negócio de mandato lá, mandato é meu, cara. Eu gastei 10 milhões, o outro gastei 20 milhões, ou seja... Por que você gasta 20 milhões para se transformar num deputado federal, sendo que lá os benefícios legais que você vai receber não chegam nem perto nunca disso? Pois é que eu falo, é um interesse próprio. É o quê? Porque você é bonzinho? Não, ele quer um país melhor para ele, para todo mundo, na verdade, para ele quer. É claro que não, né? Lógico. Então, assim, na verdade, a nossa democracia, não só a nossa, né? Na verdade, eu concordo com quem criou a frase que a democracia é o menor dos males, vamos dizer assim, é um mal necessário, né? Porque tem muita distorção. Tem muita, cara. Nossa, por isso eu não seria um bom advogado, porque eu ia ficar louco. Não é fácil, não. Eu já sou meio, mas assim... Tem umas pesquisas que falei, tipo, a profissão mais estressante imagino que existe, cara, porque... Até porque quando você tem tudo na sua mão que aponta para uma solução positiva, aí vem um juiz... Né? Léo, tem caso aqui. Cara, vou te dar caso prático e caso bobo. Eu vou te dizer, eu não tenho personalidade para isso. Eu não daria conta, não. Tem caso prático e caso bobo. Todo colega advogado aí já se deparou com aquelas ações de indenização de voo. Se eu vou atraso ali por mais de 5 horas, 6 horas, enfim, tem um transtorno ali dentro do aeroporto. Você pede uma reparação moral pelo transtorno que você passou, principalmente se você perdeu um compromisso por esse atraso, alguma coisa nesse sentido. E aí, cara, teve um amigo meu que tava com a esposa dele, eles ficaram por mais de 10 horas de atraso esperando uma conexão, perderam ali 2 dias de férias, porque eles tinham se programado há muito tempo, enfim. Me procurou, falei, não, vamos entrar. Entrei com uma ação pra ele, uma ação pra ela. A dele deu a indenização, a dela o juiz falou, não, isso aqui acontece, é um mero aborrecimento. 2 juízes diferentes. 2 juízes diferentes. Acontece. Aí eu falei pro meu amigo, falei, cara, ainda bem que você é meu amigo, porque se fosse um cara que eu não conhecesse, tivesse me contratado especificamente para aquilo, como que eu explico isso como advogado pra uma pessoa? Tava no mesmo voo, a poltrona um do lado da outra, provaram da mesma frustração pelo atraso, perderam os mesmos dias de compromisso, de férias que se programaram, se frustraram da mesma forma. Aí o juiz entende o jeito, o B entende o outro. E aí tudo certo. E a legislação não diz que a companhia, num caso desse, tenha que ressarcir a pessoa em alguma coisa. Tipo assim, não, da sua próxima passagem vou te dar um desconto de 70%. Não, até que sim, existe um benefício qualquer, entendeu? Não tem nada disso. Existem algumas regulamentações da ANAC que prevê, por exemplo, em caso atrasos superiores a X horas, ela precisa te dar um voucher de alimentação, ou então um voucher de um hotel, ou de recolocar em um outro transporte, ou de outra companhia. Mas na prática, às vezes só o voucher ali pra você se alimentar é o que sai, né? Se eles pudessem, meu amigo, eles não dariam era nada. Exatamente. Isso me entristece bastante em relação a certas empresas no país. É assim, agora, com rede social, com a possibilidade do cara entrar nas redes sociais e meter o cacete e tal, não sei mais o quê, tem um comportamento menos nocivo, mas Sim. sempre foi ruim. Sim. Sempre foi ruim, né? É assim, não, se eu puder não dar nada, eu não vou dar nada. Porque tudo isso é custo. Né? Exato. Ou seja, a empresa se acha no direito de não oferecer o serviço pelo qual ela está cobrando. Exato. Porque quando ela tem responsabilidade sobre imagina isso. Eu te contrato para alguma coisa e falo, olha, é tanto, beleza, eu pago. Aí 6 meses eu chego e falo, não esqueci. Não entrei em situação ainda. Não, como assim você esqueceu? Não, porque, sabe, eu tive uma dor de dente, ou sei lá, a unha encravou. Entendeu? Então, essa resposta no Brasil... esse tipo de punição ainda é muito difícil. Porque assim,
eu chuto pela minha experiência que a maioria das pessoas não procuram ser reparado por isso. Com certeza. Então a conta para a companhia aérea fecha. A gente está usando aqui um exemplo dos mais bobos e mais rasos, assim, que todo advogado já se deparou com esse tipo de ação. É muito famosa, assim, no nosso meio. Mas se a gente for subindo a escala também disso aí, pô, existe diversos exemplos e ações que é o mesmo caso, os mesmos documentos, e o juiz da vara X entendeu que sim, da vara Y entendeu que não. Engraçado. E se você quiser, você tem que pagar umas custas para você recorrer disso aí, dessa decisão. A lei, né, se está escrito lá, ó, é assim, tá, mas aí cabe interpretação. Eu até hoje eu não consegui entender isso. Entendeu? Que cabe interpretação. Me explica aí, eu não entendi. Como é que é, a que ponto chega isso? Não, chega ao ponto de uma mesma ação, como for o seu caso, né? A interpretação ser diferente. Cara, por isso que assim, eu até converso muito com o meu sócio, o Dr. Bruno, que está aqui presente. Eu sou fã mesmo, assim, de profissionais, de juristas e principalmente de juiz, desembargador, ministro que seja, inclusive do STF, que é extremamente legalista. Que pauta o que está escrito e faz cumprir aquilo, que não tem essa interpretação extensiva sobre o tema, sabe? Aquele cara que é restrito àquilo que está escrito. Inclusive, processo que a gente não tem êxito, eu falo, cara, estou satisfeito pela decisão que eu li. Bem fundamentada, realmente aqui faltou isso ou faltou aquilo, o juiz não viajou, ele não deu uma decisão genérica. Ele explicou o porquê que ele não deu procedência num pedido meu, por exemplo. A gente sai até mais satisfeito. Só que nem todo juiz é dessa forma. Aí envolve a interpretação extensiva, envolve o ativismo, envolve o que está por trás dele ali. Envolve a picaretagem. Envolve a picaretagem, porque todo mundo está sujeito. A gente vê notícias direto de tribunais. Outro dia uma juíza lá, acho que foi no Paraná, foi demitida. Porque foram 2.000 decisões iguais. Isso aí vira e mexe aparece, né? Igual a gente falou, toda profissão tem um cara bom, um cara ruim, seja o político, o policial, o advogado, né? Enfim. E no judiciário também não é diferente, né? A gente vê aí Tribunal da Bahia, Tocantins, do Mato Grosso, direto, tem reportagens, inclusive na mídia do Fantástico, nesses jornais de alta publicidade, de escândalo, de corrupção, de gabinete, de desembargador, de mala de dinheiro vivo, de venda de sentença. Isso acontece até de forma corriqueira, né? Que a gente tem acesso a esse tipo de informação. Quando a gente vai fritar o bagaço mesmo, né? Fritar não, secar. Olha, eu já querendo fritar o bagaço. Quando a gente vai secar o bagaço mesmo, a gente entende por que o Brasil ainda é um país, sabe, que precisa crescer bastante, né? Esbarra em muitas. Eu costumo dizer o seguinte, ó, na Europa você tem universidades que têm 1000 anos. Nós temos pouco mais que 500 de existência, né? E aí isso passa pelo tipo de colonização que a gente sofreu aqui, né? Como é que o país se desenvolveu, né? Tem todo um problema. Então, assim, infelizmente, né, a gente, para não passar muita raiva, né? É o que eu falei, tem que restringir. Já vai demorar bastante. Tem que restringir. Pode melhorar? Pode. Assim, mais rapidamente, talvez com a chegada da inteligência artificial, em alguns casos, por exemplo, no judiciário, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante. Já vem ajudando. Então, assim, vai melhorar muito, eu acho. Né? E a questão o judiciário, na minha opinião, o judiciário, ele é a espinha dorsal da democracia. Porque um judiciário de verdade mesmo, e aí eu vou arriscar um termo aqui, que você acabou de dizer aí, um judiciário legalista daria condições a uma atividade, vamos dizer assim, democrática mais sustentável. Porque, você entendeu? Não, é preto no branco, meu irmão. Ô, Leal, empresário, por exemplo, né? Hoje a maior queixa dele é a insegurança jurídica. Eu já participei de congresso que o palestrante falou assim, que entrou numa reunião com os japoneses, ele advogava para uma multinacional, e aí ele falou que na reunião era 2 da manhã aqui, 2 da manhã aqui, 2 da tarde lá, o japonês perguntou, cara, se eu fizer tudo certinho, né, cumprir com a legislação trabalhista, deixar tudo organizado, minha empresa, meus funcionários, eu vou ter problema trabalhista? Ele falou, vai.
vai ter problema trabalhista. Então, assim, o Brasil existe esse problema também da superproteção, existe o problema de ter várias, né, legislações diversas e específicas para cada tema. Então, isso você fala para um cara que quer investir aqui dentro, né, ele se esbarra nessa questão da insegurança jurídica. E aí um você explicou, muito grande. aí você explicou de uma forma bem didática e muito simples o que realmente é a tal da insegurança jurídica. Exatamente. Você pode, do mesmo exemplo que eu te falei, das duas ações semelhantes, uma deu certo, outra não, é o chinês, o japonês que quer despejar bilhões aqui, construir multinacionais, indústrias, ele vai ter problema e grande. Isso desanima qualquer um, né? Principalmente empresas que, pô, assim, ó, se você está dizendo que eu vou ter problema trabalhista, são problemas gigantescos, né? Aí você explica isso para um japonês, a cultura do cara Deus que me é livre. oriental, correto, certo, a rua é limpa. O japonês morre. Morre. Entendeu? Assim, como assim? Que eu vou fazer tudo certo e vou ter Não, problema? eu tô fazendo tudo certo, Tudo certo. tá tudo certo. Pois é, não, mas E vai ter. a velha e boa interpretação, né? A velha e boa e perniciosa picaretagem. Exatamente. Né? Achar que Hoje tal. existe gente que se aproveita disso. Com certeza, Então, com sim, certeza. é um problema muito grande. Dr. Felipe Voluti Mendonça. Toda vez que a gente convida alguém aqui para participar do nosso podcast, eu costumo fazer uma pergunta assim final, né, e tal, que é o seguinte: quando você foi convidado para participar do Jurubebas e estava vindo para cá, passou pela sua cabeça algum tipo de assunto ou pergunta que você imaginou, pô, esse cara tinha que me perguntar isso, que seria importante falar sobre isso lá. Faltou isso aqui? Leal, eu só senti falta, assim, de contar um pouco mais sobre mim. De falar da onde eu vim, o que eu já aprontei por aí. A hora é essa. A hora é essa. Boa, boa. Como é que surgiu esse cara? Como é que esse cara chegou na advocacia? Isso já era uma coisa lá na infância? Você se espelhou em algum familiar? Como é que foi isso? Conta pra mim a história. Não, é interessante falar, porque assim, a advocacia apareceu, não que do nada, mas uma forma atrativa para uma mudança de vida e também pelo encanto de que a gente tem poder sobre o direito da pessoa, né? Nada mais gratificante que você ser agradecido pelo o trabalho que você prestou e hoje... Evitar uma injustiça. E hoje, por exemplo, a mãe está recebendo a pensão corretamente, ou então a pessoa que foi presa ali por uma operação e você conseguiu tirar ela e no final foi provado que ele não tinha nada a ver com isso. Então, assim, a advocacia, até peço nas minhas orações que eu seja ferramenta na vida das pessoas e que eu possa ser bem remunerado por isso. Fundamental. Entendeu? Então, assim, eu vim de uma família que não detém de muitos recursos. Eu queria ser jogador de futebol, mas com 1,90 m só sobrou a zaga pra mim. E aí, só sobrou seu back central. Só sobrou da canelada. Goleiro não tinha tanta mobilidade. E aí era encantado com futebol, até hoje sou apaixonado, mas quis fazer educação física na época para ficar no meio do futebol. Só que o meu irmão, que é uma grande referência para mim, tava fazendo direito. E ele falou, cara, dá uma chance, vamos fazer, a gente vai fazer junto, vamos pegar algumas aulas junto. Ele já tava mais na frente, mas tinha algumas aulas em comum. E aquela época, você é novo, né, 18 anos, fala, pô, aí o que eu faço, né? Não deu certo o meu plano A, que era ser um jogador. Falei, vamos pro direito. E aí, graças a Deus, eu fui surpreendido positivamente pelo curso, né? Foi o olho brilhou. Você gostou. Eu falei, caramba. E aí, no segundo período da faculdade, eu tive a sorte e a competência também de já arrumar um estágio. Aí pronto. E aí eu falei, caramba, velho. Aí do segundo período até eu formei, eu passei por diversos estágios. Que aí, durante a faculdade, sexto, sétimo, oitavo período, eu praticamente já não estudava os livros, né? Que eu convivia com aquilo. Então, para mim, eu já sabia como é que era na prática, né? Eu lembro muito bem de sentar com amigos meus de faculdade e ensiná-los, explicar como é que funciona e tudo mais. Aqueles amigos que não tinham oportunidade. Ou seja, quando você formou, você já era advogado. Né? Exatamente. Mesmo antes de fazer a prova da ordem. E eu fiz a prova da ordem no 9º período. Fui aprovado de primeira. Logo após a formatura, eu já peguei a minha carteira profissional. Eu estava fazendo estágio num escritório, eles me fizeram uma proposta e eu fiquei balançado em aceitar ou não. Foi quando meu irmão falou assim, não, vamos montar seu escritório? Eu falei, vamos.
E assim, meio sem saber, você falei, vamos. E aí ele investiu em mim um escritório pequeno e tudo mais, e foi onde tudo começou. Eu lembro que eu tava com o meu escritório montado, faltava ainda uma semana pra eu pegar a carteira da ordem. Eu não podia ainda, né, assinar, receber cliente, protocolar, nada. Ai, ai. Até nesse período que apareceu algumas coisinhas, eu chamava alguns amigos advogados para fazer o atendimento. E isso foi em 2019, cara. A partir daí eu tive meu primeiro contato com os clientes do agronegócio, que foi Você onde... tá com 6 anos, então, de profissão. 6 anos de profissão. Fez agora em agosto. Porque Ó. eu formei no segundo semestre, né? Então dá certinho agora em agosto. E aí eu saí desse escritório, sei lá, que tinha 15 metros quadrados e um banheirinho. Eu lavava, eu era o marketing, eu Tudo. era o lixeiro, eu era minha controladoria, eu era meu jurídico, eu fazia tudo sozinho. E a partir dali eu consegui dar um passo, né, caminhando devagar, posicionamento em rede social, fazendo algumas estratégias para fazer a captação de cliente. No começo você pega de tudo mesmo. Acho que o colega advogado que vai nos ver aí, ele vai ter esse sentimento, porque ele precisa gerar renda, ele precisa fazer se pagar. Ele precisa se virar, né? E eu nunca tive também a oportunidade de falar assim, eu vou estudar para concurso. Até porque a vida pública nunca me atraiu e eu também não tinha essa condição de meu pai e minha mãe falar assim, não, então fica tranquilo, estuda das 8 às 18 e o resto aqui a gente toma conta. Eu precisava virar de alguma forma. E assim foi. E aí eu parti para um escritório maior, comecei a movimentar, já tive uma sociedade pretérita, essa que eu estou hoje, tive um escritório muito grande, já tivemos equipes com mais de 15 advogados e profissionais habilitados. E aí a gente vai vendo que a advocacia também é muito mais que o direito, né? Como eu falei, é muito mais a questão de pessoas, de identificação. Nós que temos escritórios, a gente é um empresário do meio jurídico, com todos os... Muda tudo, Não, né? muda tudo. E a gente tem algumas... Como eu posso falar? O Estatuto da OAB restringe a gente a algumas coisas, né? A gente não pode ser um empresário comum, vamos colocar assim. A gente tem coisas que a gente não pode fazer. Então, com muita luta, com muita dedicação, né? Aquelas fases ruins e fases boas, que é de todo autônomo, empresário da advocacia, a gente segue aí agora militando muito mesmo nessa parte do direito de família. Né? A parte do direito de família sempre me acompanhou desde o início, porque sempre vem o pessoal que quer divorciar, a mãe que está sem pensão, ou o cara que está sofrendo uma medida protetiva, ou a mãe que está sendo ameaçada, quer um acompanhamento até a delegacia para se sentir mais segura num depoimento, para ela ter essa coragem de falar que está sofrendo uma ameaça. Então isso me acompanhou desde de muito tempo, até mesmo dentro do próprio agronegócio. Existe o planejamento sucessório no agro, que é muito forte. Então, aquele fazendeiro que detém de vários imóveis, ou que seja que o valor agregado é alto, ele pode fazer um planejamento para passar para os seus sucessores, todo o legado que ele deixou, que ele construiu. E agora, junto com o Dr. Edmond, com o Dr. Bruno, a gente vem filtrando cada vez mais nessa área para se tornar realmente uma referência, não só aqui no estado de Goiás, mas também a atuação a nível Brasil, que é o que a gente já faz hoje devido, né, aos avanços tecnológicos, as audiências virtuais, os atendimentos por videochamada. Então a gente consegue abranger e atender nível Brasil todas as questões pertinentes, principalmente ao direito de família. Você continua com aquele sentimento bom que te fez chegar à conclusão, cara, gostei desse negócio de advocacia. Você continua com esse sentimento? Eu costumo falar que eu reacendi esse sentimento dentro de mim. Realmente teve uma fase, né, há um tempo atrás, que você fala, pô, vou ter que lutar contra isso tudo, que é o que a gente conversou aqui, né? Onde a cabeça expande para outras discussões, outras conversas. Você vê que é o mesmo sistema jurídico, né? Que quem faz as leis são o Congresso. Fala, pô, será que eu vou ter... Não sei, eu vou ter que empresariar em outro ramo, vou ter que fazer outra coisa. Mas eu consegui reacender isso dentro de mim e foi muito ligado também às questões, como eu falo, do direito de família. Né? A gente conseguiu montar uma estrutura e se apegar a essa questão do direito da família mesmo, até com exemplos próximos a mim, que eu falei, cara, é isso, eu vou seguir, então... Ou seja, você precisa saber que tem condição de fazer a diferença. Exatamente. Né? E aí eu vi que dentro dessa seara do direito, eu falei, cara, isso aqui
eu consigo fazer a diferença. Fazer a diferença e me colocar no lugar da pessoa, né? Ter a compaixão, estender o braço, porque muitas vezes o cliente que está passando por essa situação, ele te procura, ele não quer falar o que ele vai dividir com a esposa ou vice-versa. Ele quer desabafar, cara. Ele começa a contar a história do dia que ele conheceu a mulher dele. E aí ele vem contando toda a história, e você vai perguntando, e você vai rindo, e você vai tomando um café, ou então você põe até uma cervejinha pra ele tomar, pra gente ficar mais tranquilo, fica organizado, e ele vai se sentindo mais à vontade. Acaba que às vezes tem reunião que a gente faz de primeiro contato, que a gente nem fala de honorário, e o que a gente vai fazer? A gente aproxima o cara, funciona com o cara. Até mais como um terapeuta. Exatamente. Você é um terapeuta, só que no seu lastro tem uma informação que é de valor, no caso profissional, né? Isso. E tal. Mas é uma terapia. É uma terapia. Aí chega um momento que eu tenho que falar, pronto, agora vamos dar o passo. Eu tirei todas as suas dúvidas. O que está te impedindo de tomar espaço? Ah, doutor, meu filho. Eu falo, quem vai perder é só seu filho se você não tomar espaço, né? Os filhos sofrem quando você não toma essa decisão o quanto antes, para deixar tudo regulamentado, né? Do que a legislação prevê. Então existe essas obsessões que a gente tem que, depois de entender muito bem a realidade do cliente, a gente tem que ir orientando ele a dar esses passos firmes, né? E saber que o divórcio é um recomeço. Né? Não é um final. Ele vai recomeçar uma convivência diferente com os filhos, ele vai recomeçar talvez uma vida na empresa dele ou na profissão que ele exercer, ele vai se deixar se abrir para outros relacionamentos, né? Aos poucos a ferida vai curando. A gente fala, igual você falou, mais no termo masculino, mas também se aplica às mulheres também, que a gente sabe que não é fácil. E eu acho que no caso das mulheres é muito mais complicado. É complicado, né? Porque a mulher, no caso do relacionamento, né? A mulher, ela tem muito mais comprometimento com filhos, com tudo, né? O homem é mais... Tanto é que a legislação prevê até uma pensão na Eu acho que a mulher sofre muito mais. A mulher sofre muito mais e às vezes o divórcio, é incrível isso, né? Mas às vezes a mulher está se divorciando, mas ela continua amando o sujeito do qual ela está se separando. Eu sou filho de mãe separada, né? E pai separado. Eu tenho, claro, sempre tive uma boa convivência com meu pai, sempre residi com a minha mãe depois da separação. E eu falo por experiência própria, Léo. Eu tive... Não é uma paz, porque a gente é criança e a gente não entende isso direito, né? Apesar que eu já tinha ali uns 10, 12 anos de idade. Mas eu fiquei mais tranquila pela minha mãe no momento que ela bateu o pé e falou, eu não quero mais nada. Porque a gente via aquele vai e volta, aquelas ligações, ela saía, ele vinha... E então, a gente dormiu mais tranquilo depois que ela tomou essa decisão. E não afetou em nada a convivência com meu pai. E provavelmente ela tomou a decisão que era melhor para vocês, exatamente. Filhos, né? É o que eu falo. Por isso que eu falo, a mulher, cara, a mulher tem que tirar o chapéu. E elas é que são o esteio, né? Com certeza. Na verdade. E seja homem ou seja mulher... Nos casos que tem filhos, cara, a prioridade são eles. Sim. Né? O bem-estar deles, a convivência deles. E a mulher ela pensa muito mais neles do que o homem. Exatamente. Não tem conversa, entendeu? Eu acho que isso tá na biologia, tá na genética, né? O macho da espécie. O macho é o filho da puta, né? Porque no caso da gente, se não tivesse legislação, era 50 mulheres. Porque nós estamos aparelhados, biologicamente falando, para sair engravidando, uma por dia, ué. Se deixar, né? Porque não é assim. Então, agora a mulher não. A mulher fica com um compromisso gigante. De gestar, de gerar, de educar, de amar, de proteger. E o vagabundo do macho da espécie, meu amigo, o negócio dele é sair fazendo merda mais adiante. Eu acho que cada qual tem sua responsabilidade e sua obrigação. Sim, mas a mulher, lógico, na minha opinião... A mulher pode ter esse peso maior, e tanto é que, como eu estava falando, a lei determina a mulher que larga a profissão para se dedicar 100% ao seio familiar, uma pensão durante o divórcio. E nada mais justo até ela ser recolocada no mercado. Eu acho que a legislação nesse sentido está corretíssima, também, de proteger mais a mulher do que o homem. Porque é claro que tem exceções. Às vezes você fala, como assim? Que eu isso, eu aquilo. Né? Tem uns que são grilados e tal.
Aí, mas é exceção, entendeu? Maioria não. E o que eu falei é certo. Muitas vezes a mulher aceita se divorciar amando o sujeito. Fala, não, mas você é prejudicial. Esse é que é o problema. Exatamente. Entendeu? Eu continuo te amando do mesmo jeito, mas você é prejudicial. Não dou conta. Você tá atrapalhando o desenvolvimento das crianças, você tá fazendo merda. Você, então, até logo. Chega. Não, e é engraçado você falar isso de desenvolvimento de criança, porque um divórcio que tem filhos menores, por exemplo, a lei determina dentro do divórcio você pactuar pensão, guarda, visita, né, e decretação do divórcio e partilhas de bens se houver. Então, você está prejudicando a criança, quando ela volta da casa, ela volta toda suja, não tomou o remédio, está falando palavrão, você agrediu ela está relatando isso e isso. Existe mecanismo judicial e legal que a mãe precisa recorrer para pegar a guarda unilateral dessa criança, né? Ou vice-versa também, nos casos que o pai fica com a guarda, a gente sabe que é mais raro. Mas assim, não tenha medo de agir, de tomar essa medida contra o ex-cônjuge, seja homem ou mulher. Quem sai prejudicado é você, que está absorvendo toda essa atmosfera negativa. E as crianças, que não tem nada a ver com isso. Que é o principal, que é onde a gente sempre quer tutelar e quer proteger. Até nos acordos de pensão alimentícia, por exemplo, né? Às vezes a mãe, ela quer uma pensão para castigar o ex-marido. E a pensão não é um castigo. A gente tem que falar, opa, vamos discriminar aqui o que hoje o seu filho precisa. Quais são os gastos dele? Lazer, saúde, vestuário, alimentação. Deu X, então a gente vai cobrar X. A gente também tem esse tato, né? Para não virar também uma picuinha processual. E antes que alguém já me acuse aí de estar indo contra os homens, né? Não, tem muita mulher que é ariranha. Vixe. De nascença. Legítimo. Não tem? Tem, claro que tem, mas tudo bem, mas no geral, entendeu? São elas que dão conta do recado. Isso aí não tem conversa, entendeu? É o senso comum. Tô vendo você falar sobre a sua profissão aí, e ainda bem que você foi honesto, não, faltou falar de mim mesmo e tal, que eu acho fundamental. É fundamental, sabe por quê? Porque a essa altura do campeonato, você ajuda as pessoas a tomar uma decisão. Sim. Né? Você, eu gostaria de ser, mas será que dá certo, não dá, tal, enfim. E eu costumo dizer aqui que bem-sucedido é o sujeito que acorda de manhã feliz porque vai ter que fazer aquilo que ele faz. Exatamente. Né? É muito diferente de você acordar de manhã e falar, não, meu Deus do céu, de novo tem isso. Processo, sei do que para ver, tem não sei o quê. Ou seja, que aquele ranço bruto. Outra coisa muito diferente é antes de dormir você fala, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã tem um julgamento, sei o quê, tal, legal, tal, pô, gostar do que você está fazendo. Independente, e outra coisa, quanto mais você gosta do que você faz, melhor remunerado você é. Com certeza. E isso é uma coisa natural, né? É um negócio muito doido isso. Às vezes, o Léo, é aquele que tem um clichê que fala assim, se você ficar só correndo atrás do dinheiro, da remuneração, você não vai chegar. Então, realmente, às vezes, a gente tem que estar em busca de ser a ferramenta, de mudar a vida das pessoas, né? De trazer uma tranquilidade e fazer o direito dela prevalecer. E a consequência disso vai ser o dinheiro, né? Com certeza. O dinheiro é consequência. Com certeza. Isso é assim, como 2 e 2 são 4. A gente tem que mudar a chave, porque enquanto a gente é muito novo, a gente só quer buscar ter uma condição legal, o dinheiro, fica focado naquilo, naquela busca, e depois você vai criando uma certa maturidade, fala assim, opa, não é bem assim não. Porque isso eu posso afirmar para você com total segurança. Ser bem sucedido é acordar de manhã e ter prazer em começar seu dia, porque todas as coisas que você vai fazer te dão prazer. Exato. Você gosta de fazer aquilo, você nasceu para fazer aquilo, ou você se especializou para fazer aquilo. Isso vai gerar para você o melhor benefício que existe antes do valor monetário das coisas, né? Porque é a satisfação. Isso. Imagina se você acordar, puxa, hoje eu sei que eu vou ganhar mais 1 milhão, mas puta que pariu, que vida de merda. Cara, a advocacia é tão engraçada, Léo, entendeu, cara? Existe a advocacia pro bono, que a gente faz gratuito, né? Então, às vezes é um amigo, é a vizinha, é aquela amiga da mãe de muitos anos, tá passando por um problema, você faz para ajudar. Sim. Porque você sabe que a pessoa não vai ter condição de te contratar, ou então vai ter que recair numa fila de defensoria pública, e ela vai ser só mais uma lá, apesar do trabalho bom que a defensoria faz. Então, é o que eu te falei, é muito mais sobre ajudar
né? E em alguns casos, lógico, a gente precisa ser remunerado sobre Claro, isso, né? Ninguém trabalha claro. de graça. Mas primeiro é mudar a vida das pessoas de alguma forma. Antes da gente começar o podcast, eu te falei, esse podcast ele é generalista e a gente fala aqui sobre todos os assuntos, né? Mas é uma prioridade falar com pessoas que têm consistência, lastro, para que elas despejem aqui conhecimento que possa ajudar tanto as pessoas que vão, que são possíveis clientes e tal, Sim. como pessoas daquela própria área que às vezes estão tendo uma aula sobre aquilo, né? Então, falar com você aqui foi ótimo nesse sentido, né? Assim, a gente falou sobre um monte de coisas, você esclareceu um monte de dúvidas de muita gente, e isso fica aí como uma coisa, um valor, né, que está lá disponível, que fica disponível no canal do Jurubebas como um benefício, entendeu? Então, assim, foi muito legal falar sobre tudo isso e engraçado, né? Assim, eu nunca me toquei, não, Léo, tem o Código Civil e o Código de Processo Civil. Tem o código... Um é a forma, outro é a matéria. Então, assim, você está sempre aprendendo, né? E no meu caso aqui, que passei a minha vida inteira, né, fazendo isso, lidando com comunicação, ancorando e tal, enfim, eu tive a oportunidade de aprender muito ao longo da vida, porque foram 40 anos de tete a tete com profissionais de todas as áreas. Então eu costumo dizer o seguinte, pode sentar aí nessa cadeira alguém que vai falar sobre periquitos ou física quântica. Eu não tenho nenhum problema com nada disso, entendeu? Não, eu também gosto de ver assuntos aleatórios, justamente para fugir do que a gente conversou. E a gente cresce, e agora, né, você tem a oportunidade com esse formato do podcast, que isso aqui, na verdade, é um programa de rádio. Né? E rádio eu tô caduco de saber fazer. Então, assim, é um programa de rádio. Só que agora ele tem as câmeras e tal, então para ser mostrado numa rede social ou numa estrutura que a imagem também é fundamental, né? E esse tipo de veículo, ele deu a oportunidade de milhares de profissionais que não tinham espaço passar a ter. Exatamente. Então, se hoje você quiser pesquisar sobre um assunto específico, você vai achar centenas de bons vídeos de gente mostrando para você como fazer e tal. Gratuito. Né? Nesse aspecto, tudo de graça. Sim. Nesse aspecto, o mundo mudou para melhor. É claro que a ferramenta é usada para o mal? Mas... sabendo usar. Não vai faltar, e você vai aproveitar esse benefício, principalmente se você tiver a fim de obter benefício. Né? Tá aí à disposição de todo mundo. Sem dúvida. Doutor Felipe Voluto Mendonça, sócio do escritório Naide, Moraes e Voluti. Isso. O Bruno é o Moraes ou é o Naide? É o Naide. É o Naide. O Bruno, Moraes ficou no escritório. Pra você saber, Bruno é o sócio dele que veio acompanhando aqui no podcast. Ele deve estar ali, depois vai dizer, você falou, isso estava certo, isso não, e com isso eu concordo. Depois chegar lá, tem uma reuniãozinha. Coisa de sócio, né? Coisa de sócio. Qualquer dia, a especialidade dele qual é? É direito imobiliário, direito de família também. Qualquer dia desse eu mandar, convida o Bruno lá. Opa, tem muita somar aqui. Pro Felipe ficar sentado ali no cantinho observando. Felipe, foi um prazer. Prazer é meu, Léo. E assim, aqui, todo mundo que vem aqui, eu falo, você já é um colaborador. Opa. Qualquer hora que precisar de um sujeito que sabe o que dizer sobre esse tema, num debate qualquer aqui, eu vou chama o Felipe lá, que ele é fundamental. Com certeza, cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco da minha trajetória, um pouco do meu conhecimento adquirido durante esses 6 anos aí, não só no direito, mas com a vida também, né, igual eu falei, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, né, agradecer pelo espaço, pela oportunidade, e eu tô sempre à disposição de vocês, né, agora vocês têm meu telefone aí, é só chamar que eu tô pronto. Bom, para você que esteve acompanhando mais esse Jurubebas, chegou aquela hora de você compartilhar, você comentar aí embaixo, fazer perguntas e tal, né? Dar o seu like. Agora, fundamental mesmo é você compartilhar. Compartilhar com aquelas pessoas com as quais você acha que esse tipo de assunto aqui vai de alguma forma esclarecer, ajudar, dar um caminho, dar um norte, tal, enfim, né?
o Jurubebas existe para isso, para ser não só uma ferramenta para produzir conteúdo, né, como um espaço de pesquisa, porque cada semana é um assunto completamente diferente do outro e sempre com gente muito capacitada aqui falando com a gente, beleza? No mais, então, este foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul, ok? Até a próxima, muito obrigado e até lá, tchau! Show de bola, Léo. Jurubebas.